para de vender uma porra de um produto e um serviço. Venda o que você resolve na vida das pessoas, né? O mais conhecido vende mais que o melhor sempre. Você descola da concorrência, se descola do conceito de preço. Você está vendendo qualquer outra coisa completamente diferente. Ele é especialista em vendas. Veio da periferia de Guarulhos, do bairro dos Pimentas. E hoje é uma das maiores referências em vendas de impacto e posicionamento. Venda é influência, venda é troca de influência, venda é confiança, venda é relacionamento. Então muitas vezes o cara tem um produto bom, mas está mostrando da forma errada, para o público errado, não vai ser valorizado, vai ganhar pouco. Não sabe vender, não desenvolveu a habilidade de vender, não vende com segurança. E aí, meu amigo, o que você falou, pode ter a formação que for, não sabe vender, acabou. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes, mas hoje tem algo diferente aqui. Hoje eu estou no meu estúdio, o estúdio Newcast, e no episódio número 1 eu trouxe um convidado muito especial, que é um querido amigo, um ex-sócio, um parceiro de negócios, e ele está aqui na estreia, não é por acaso, ele foi escolhido a dedo para estar aqui no primeiro episódio. Meu querido amigo Yuri Tida, seja muito bem-vindo. Que honra, Carlos, ô mestre, ô mago, Cassim, é um prazer estar aqui. Sabe quando você falou assim, um amigo e ex-sócio, me vê assim, e quem sabe, futuro novamente sócio? É uma belíssima ideia. É, porque a gente sempre junto saem ótimas ideias, né? Muitos pontos, mas é um prazer estar aqui, é uma honra mesmo. É bonito ver o sucesso e a evolução dos amigos e numa casa tão bonita, meu irmão. Que massa, obrigado. Vamos nessa. O assunto hoje é, para você que está nos assistindo, se você quer vender, se você precisa vender, se o teu negócio é vender, se você tem um produto ou um serviço, se você quer se vender, se o assunto que te interessa é vender, você não pode nem piscar nesse episódio de hoje aqui. O Yuri é um fera em venda, sempre foi um baita no vendedor, aprendi muito com o Yuri, aprendo hoje com o Yuri, com os conteúdos, e quando a gente troca ideias, você precisa acompanhar isso aqui até o final. Recomendo até que você anote, tá bom? Meu amigo, vamos lá, já vou colocar na fogueira. E detalhe aqui, não tem roteiro. Quando a gente se junta, não tem roteiro, não tem pauta, não tem nada. A gente vai pro flow. É tipo o show da These Days, assim, né? Vamos no improviso e vamos embora. O que é venda? Cara, venda é influência, venda é troca de influência, venda é confiança, venda é relacionamento. A maioria das pessoas foca em venda em produto e serviço, e é o meu lema de vida. Eu falo, velho, para de vender uma porra de um produto e um serviço. Venda o que você resolve na vida das pessoas, né? Então é isso, venda é solução que só acontece baseado em relacionamento, em transferência dessa influência e dessa confiança. Boa. Pelo menos é o que eu gosto. Como que você vê? Cara, quando você fala exatamente como você disse aqui agora sobre venda, e sem poesia, porque, cara, um papo de vendedor é chato quando o cara fica muito, não é naquela coisa de venda é propósito. Venda realizar sonhos das pessoas. Cara, tudo bem, isso acontece no meio do processo, mas isso não é a ponta da lança. A ponta da lança é a venda é o mal necessário. A venda é o mal necessário. O teu produto é o mal necessário. É isso. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu tô com uma vontade de comprar uma dipirona. Cara, você compra porque você precisa. Exato. É o mal necessário. E ainda que fala assim, mas assim, e a Disney? Cara, ali você tá no campo dos desejos. Exato. Então vamos colocar assim, ou você tá buscando realizar um desejo, é uma coisa que você sonhou a vida inteira e você tá buscando muito, ou você quer se livrar de um baita de um problema e ter uma dor gigantesca. É isso. Venda As é mal pessoas necessário. compram por isso, cara, por facilidade, prazer ou ganho / lucro. Então vamos lá, a Disney entra onde aqui? Eu tenho um prazer de ir para Disney. Eu tenho algum ganho, algum lucro? Sim, eu crio memórias maravilhosas com a minha família. Quando você contrata uma consultoria, um mentor, você, claro, gasta, investe um dinheiro nisso, só que você tem um ganho, um lucro, uma aceleração de processo. Isso te tira uma dor e te gera inúmeros prazeres. Mas as pessoas têm essas três motivações, cara. É uma facilidade, um prazer, ou é algum ganho, um ganho de status, ou ganho de dinheiro, ou facilidade, um atalho. Só isso, velho. É simples. Você faz uma dessas três coisas. Então, pensa aí já no teu produto, o serviço que você faz. O que você resolve nas pessoas? É um desses três pilares. Fica mais fácil. Você para de poesia, porque eu acho que é bem isso. Muita gente não vende porque fica poetizando demais, cara. Acredita demais naquela ideia de ficar falando sobre o propósito, sobre aquela coisa de eu ajudo tal pessoa a fazer tal coisa. E ok, tá lá na bio do Instagram, você aprende isso no curso de venda. Mas se você dominar essa parada que assim, cara, meu produto é o mal necessário. Esses dias, uma aluna que trabalha com pacotes de viagem para Disney, mas que assim, como que eu vou falar de dor? Porque eu ensino, né? Trabalhe as dores e desejos do seu cliente. Cara, é fácil falar de desejo quando o assunto é Disney. Sonho. Como é que a gente fala assim? Tá, ok, tem desejo para ir para Disney, mas onde é que tá a dor?
simples, em segundo eu falei pra ela, se você não mostrar pro teu cliente que ele pode transformar o sonho num pesadelo, se ele comprar o ingresso no lugar errado, se ele não comprar o hotel perto de onde que é, se ele não alugar um carro, se ele nunca foi pra Disney e você não mostrar pra ele que pode virar um pesadelo, você não vai conseguir vender com tanta facilidade só olhando pro desejo. Então você vai dizer pra ele o seguinte, olha, você pode ter muitos problemas na Disney e eu sou a pessoa que não vou deixar você ter problema. Perfeito. Vendeu com base na dor. Exato, exato. Mesmo sendo um sonho. Mesmo sendo um sonho. E eu acho que é isso. A grande maioria das pessoas vende mal e não vende porque ela se apaixona pelo produto dela. Isso. E aí, isso contamina muitas vezes o discurso do cara. Quer ver? Onde eu vejo muito isso? Área de saúde, coaches, terapeutas. Então, a galera que trabalha com saúde ou algum grau de performance se apaixona pelo produto, fala de forma complicada, que não mostra para o cliente que você resolve. Então eu vejo muito no Instagram post do cara falando de ferramentas, de coisas bonitas, de que ele transforma vidas e do propósito e realizações. Lindo. O seu cliente olha para aquilo, ou seu possível e potencial cliente, e ele tá cagando. Com perdão da palavra, ele tá cagando para um monte de discurso bonito e post enfeitado que você faz. O cara quer olhar para aquilo e falar, velho, vamos lá, isso aqui me facilita em quê? Eu ganho o quê? Eu ganho mais dinheiro onde? Se não tem isso no seu discurso, e não precisa ser de forma descarada, mas isso permeia a sua comunicação. Se você não sabe fazer isso, você tá falando sozinho. Eu vejo muita gente boa, assim, você sabe disso. Boa pra caramba e que não vende e que não cresce. Por quê? Ele tá falando dele, tá falando do produto, do serviço dele. O cara se apaixonou pela parada e tá gerando um conteúdo ou um discurso de vendas egoísta, que ele acha bonito. Mas pro cliente tá assim, beleza, e o Kiko? O que tudo isso que você sabe, tudo isso que você faz resolve na minha vida, né? Eu falo o seguinte, o cara chega no teu Instagram e a primeira pergunta que ele vai fazer quando ele não te conhece é muito simples. Ele vai falar assim, o que é que tem aqui pra mim? É isso. O que é que você oferece que é interessante pra mim? O que é que você fala que eu vou querer te seguir? O que é que você vende que talvez eu compre um dia? Aquele livro, As 48 Leis do Poder, tem uma lei maravilhosa que é apele para o egoísmo das pessoas. É isso. Qual que é o principal erro que eu vejo, Yuri? O cara constrói um Instagram, o cara ou uma mulher aí, né? Constrói um Instagram para vender o teu produto ou o teu serviço e aí ele só quer falar tecnicamente. Você vê perfil de psicólogo com frase do Freud. Isso. Cara, lindo. E daí? Lindo o pra que é você. que a pessoa que tá com depressão quer saber que o Freud falou? O que interessa a Melanie Klein? O que tem a ver? Frases do Tony Robbins, frases de motivação. Cara, a pessoa tá deprimida, ela tá precisando mudar, transformar a vida dela. Ela não quer uma frase bonitinha de um cara que, mesmo que seja o Freud, ela não quer a frase do Freud. Ela quer o seguinte, Yuri, se fosse terapeuta, entrei no perfil do Yuri. O que o Yuri tem pra mim? O que ele fala pra mim aqui? E aí a gente vê blogueiros e pessoas que não são tecnicamente preparadas para vender esse tipo de coisa, com muito mais alcance digital, vendendo muito mais do que um profissional extremamente qualificado, com doutorado, mestrado, e não sabe se comunicar para vender. É isso, não sabe se comunicar para vender. Cara, eu tenho uma analogia que eu sempre faço, que é a seguinte. Vamos lá, você tem um preparo, nota 10, formação acadêmica, pós-graduações, certificados, experiência, nota 10. Só que esse nota 10, quem sabe dele? É você. Isso é interno seu, é invisível. E na hora de vender e se comunicar e mostrar para o seu cliente, você comunica e vende em nível 3. Você tem insegurança, tem medo, não sabe construir uma oferta, não sabe se comunicar no Instagram, tem medo de gravar vídeo. Então a sua comunicação e habilidade de vendas, 3. Isso é o que é visível. E 10 é o que é invisível. Como que o seu cliente te percebe? Como nota 10 ou como nota 3? Matou. Nota 3. E aí ele vai te pagar como um profissional, nota 3. Agora, tem muita gente que está aí, que a formação acadêmica, técnica, experiência, é nota 5, 6, 7. Só que na prática, esse cara consegue comunicar com muito mais competência o que ele resolve na sua vida. E eu valorizo muito mais esse cara. Então, e eu acho que isso é muito mais difícil de desmontar em profissionais mais qualificados. Sim. Quanto mais o cara estuda, e aí seja por vaidade ou porque ele nunca teve essa orientação, mais ele se apega a aspectos técnicos. E ele quer falar bonito. Só que ele fala para os pares dele, ele fala para outros médicos, para outros advogados, para outras pessoas, para o mercado concorrente. É bom para o concorrente dele copiar ideias, mas ninguém vai comprar desse cara. Boa. E assim, até para as pessoas não falarem, bonitão, fácil vocês falarem, que assim, talvez você tenha passado por isso também. Eu cometi esse erro também, em algum momento. Muito. Pô, fiz formação, vamos lá, em neurociência comportamental. E aí você se apaixona pela neurociência e tudo que ela faz na nossa vida. E por muito tempo no meu perfil, até em palestras, eu trazia conceitos de neurociência hiperdensos, complexos, e que eu falava, nossa, as pessoas têm que saber disso. Não tem, meu velho. A pessoa não quer saber o que esse conceito, não quer saber o conceito da neurociência, ela quer saber o que esse conceito faz ela vender mais. O que isso aqui afeta a minha vida na prática. Boa. Então, cara, você pode conhecer muita coisa,
mas isso aqui faz o cara ganhar mais dinheiro, faz o cara vender mais, faz o cara ter menos estresse na vida. Então fala disso, fala do resultado, da transformação final, que é o que eu acho que a maioria não consegue, né? Boa. Eu gosto dessa analogia de vendas, Yuri, quando a gente fala assim, vender o lado de lá da ponte e não a ponte. É muito bom. Por quê? Imagina o seguinte, subimos num abismo, estamos lá no topo e aí não dá para cruzar de jeito nenhum, você vê o outro lado e fala, cara, eu preciso estar do outro lado. Surge um gênio. E o gênio fala assim, eu posso te conceder apenas um desejo, você pode escolher só um. O que você quer? E a pessoa fica pensando, ela fala assim, eu queria uma escada. Aí o gênio fala, ok, uma escada de folha de sulfite. Ele fala, cara, mas se eu pisar eu vou afundar aqui. Você pediu uma escada. Por que você não pediu para estar do outro lado? Eu posso te falar. Direto, é isso. Pede para estar do outro lado. Você pede uma escada, não vai funcionar. Você pede um cipó, não vai funcionar. Tapete mágico vai cair. Você pede... Não vai funcionar. Cara, peça para estar do outro lado. É isso. Cara, eu tenho muitos terapeutas como alunos mentorados e eles têm muita dificuldade com venda. Vem alguém depressivo, alguém com problema de vida, a pessoa desabafa no WhatsApp, fala um monte de coisa. E aí, cara, terapeuta, o cara de humanas, ele sente aquilo, né? Sim. E aí tem dificuldade de vender, tem dificuldade de falar o preço. Mas como eu vou cobrar R$5.000 para fazer um atendimento de 10 sessões? Como eu vou cobrar R$10.000 para fazer 10 sessões? Sim. Como eu vou cobrar R$100.000 de alguém? Imagina, não tem como. Tem vários lugares no Brasil hoje, para nem sair do Brasil, que tem terapeuta assim ganhando 5, 10, 20, 50, R$100.000 num mês, Sim. ou muito mais Ou do que muito isso, mais. fazendo o mesmo trabalho que um psicólogo que não consegue cobrar nem 230 na sessão, cara. Por quê? Na minha visão, não sabe vender, não desenvolveu a habilidade de vender, não vende com segurança. E aí, meu amigo, o que você falou, pode ter a formação que for, não sabe vender, acabou. E é uma limitação emocional do cara, assim, eu concordo totalmente com tudo que você falou, e é uma limitação muitas vezes emocional do cara, né, de várias formas diferentes. Primeira, o cara acha que não merece, ele tem uma síndrome de impostor. Ah, mas eu sou um psicólogo como tantos outros, eu sou um terapeuta, um coach como tantos outros. Tudo bem, tem muita gente igual você, só que você com certeza tem alguns diferenciais, tem algumas habilidades que não é sobre a sua formação ou sobre quanto você cobra por hora de trabalho, é sobre o que você consegue resolver na vida do cara nessa 1 hora de trabalho. Eu entendo que quando a gente fala de saúde, de educação, que são 2 áreas que eu atendo também muita gente, a galera que vem da área de saúde e educação, e eu vim de educação, nós vemos o nosso trabalho como algo muito sagrado, muito necessário para as pessoas. E aí você pega uma pessoa doente, emocional ou fisicamente, e fala, pô, como é que eu vou cobrar desse cara? Ele precisa do meu trabalho, é algo tão bonito, é algo tão singelo, é algo tão sagrado. O cara se sente meio usurário, né? Meio ganancioso, cobrando para fazer um trabalho que é tão puro, tão belo. Só que, cara, você investiu anos da sua vida para essa preparação, você investiu anos da sua vida de tempo, de dinheiro, para saber o que você sabe, para resolver o que você resolve em 1 hora de sessão ou em um processo de 10 encontros. Então, nada mais justo do que você cobrar. Não é pela hora de trabalho, é pelo que você vai mudar pelos próximos 50 anos da vida da pessoa. Perfeito. Né? Só que a grande maioria dos profissionais, o cara tá vendendo o quê? O serviço a 1 hora de trabalho e não o outro lado da ponte. É por isso que dá merda. Cara, tem um conceito que eu vi, agora não vou lembrar quem, senão falaria a fonte aqui, honro as fontes todas. A pergunta é muito boa. E já faz aí, você que está acompanhando a gente, escreve para pensar depois, que não dá para pensar enquanto escuta a gente aqui, tá? Você vende o que você faz ou você vende o que você entrega? E darei exemplo. Muito bom. Quando um músico vende o que ele faz, e eu posso falar sobre música, 27 anos atuando na noite como músico, você assistiu um show meu no estádio, inclusive, exatamente, lembra? Do palco, foi né? fantástico, do palco, do backstage. Palco, no estádio de Ribeirão Preto. O Yuri estava lá. Muito legal, Foi bom demais. inclusive. Quando você vende o que você faz, vamos pensar. É muito bom esse dia. Olha o cenário e pensa você. Um pub para 100 pessoas e lá no fundo tem um cara tocando no estilo voz e violão, um repertório de músicas internacionais dos Beatles. Ok. Você tá lá tomando uma cerveja, comendo um negócio, tá com os amigos e o cara vendeu o que ele faz. O que ele vendeu? Eu faço 2 horas de show no seu bar. Hoje um cachê médio de voz e violão, uma realidade ok, comum, tá entre R$300, R$500. O cara vende o que ele faz. Um pub de 100 pessoas. Quando ele não toca muitas vezes de graça, só pela exposição, só para gerar algum material. Também acontece. E os bebum que tocam em troco da cerveja e da comanda aberta. Também tem de tudo, tá? Mas aí, esse cara que vendeu o que ele faz 2 horas, quando ele não puder, ou se ele aumentar R$50, o dono do pub fala assim, cara, já que é um músico para tocar 2 horas, é qualquer músico para tocar 2 horas. Então, aí preço é o diferencial, né? Porque não importa, você tá me vendendo o que você faz. E já que é o que você faz, outro faz, concorrência e preço. Agora, quando você vende o que você entrega, muda. Então imagina o seguinte, mesmo cenário, e o cara que leva as 100 pessoas pro pub. A galera vai para ver ele, assiste ao show, pede música,
comenta com o garçom, comenta com o dono. No dia que esse cara tá, o bar vende 3 vezes mais. 100 pessoas pagando ingresso de R$50 para estar no bar. E num dia comum desse bar, desse pub, vão 40 pessoas, 50, metade, vai. Então ele não tá vendendo o que ele faz. E menos empolgadas e bebendo menos. Bebendo menos empolgados, o bar com aquela fama de nem sempre tem tanta gente. Esse cara que vende o que faz... E esse cara que não leva tanta gente, ele perde muito feio pro cara que vende o que entrega. E ele vai falar o seguinte pro dono do pub. Olha, eu entendo que você queira me trocar por outro artista, mas você parou pra pensar que essas 100 pessoas vêm pra assistir o meu show. E aí elas também bebem na casa. E elas são tão felizes com o repertório que elas bebem 3 ou 4 vezes mais, elas consomem mais. Você tem noção que eu posso colocar numa noite no seu bolso cerca de R$80 mil, enquanto que um outro músico que só tá tocando vai colocar 12? Tudo bem, se você quiser me trocar, eu levo meu público para outro lugar. Maravilhoso. Bicho, eu tô vendendo o que eu entrego para você, que é o dono do pub, não o que eu faço. Então, é um exercício longo, tá? Você vende o que você entrega, bailou, você vai perder por preço. Você vende o que você faz, você bailou, vai ser trocado por preço. Você vende o que você entrega, só você entrega do seu jeito. O teu como te torna único. É o teu como te torna único. E isso, cara, é genial, porque isso faz você parecer gratuito para o seu cliente. Eu sempre digo isso para as pessoas. Como é que você se torna grátis para quem te contrata? Baita insight, hein? Como é que você se torna gratuito para quem te contrata? Então, assim, você trabalha com mentoria. O teu cliente te paga X. Só que se ele tem um retorno de 3 ou 10X, você saiu de graça. Esse cara sai feliz, ele sai satisfeito, ele sai contando para todo mundo que ele teve resultado contigo. Perfeito. Isso te gera muito mais negócio. Por isso que quem trabalha sério e gera resultado, cresce. Pega esse cara do exemplo do bar que você está trazendo. O cara para quem eu paguei 300 ou 500 reais e ele não me fez vender mais, ele não encheu meu bar, ele saiu caro. Saiu caro. Ele é uma despesa no meu bar. Agora o cara que me trouxe público, me trouxe tickets de entrada, me trouxe 3 vezes mais venda, ele me trouxe um aumento de receita monstruoso. Se eu peguei e paguei 5 mil para esse cara, saiu barato, saiu de graça. Boa. Porque eu paguei 5 mil para ele e botei muito mais dinheiro no bolso. Boa. Então é o mesmo conceito para todo mundo que trabalha com serviço. Eu falo muito para palestrantes hoje. Muita gente me busca para fazer essa mentoria para pô, Yuri, eu quero palestrar. Eu só faço palestras gratuitas, eu não consigo cobrar, eu cobro um cachezinho, merreca, ou não sei fechar negócio. E aí é isso, a diferença é essa. Tem um cara que ele tá vendendo, o que ele faz? 1 hora de conhecimento. Só que, cara, você nunca vai levar em 1 hora de conhecimento mais conhecimento do que está disponível para a humanidade de forma gratuita. Ainda mais com inteligência artificial hoje. Inteligência artificial, o ChatGPT, com absoluta certeza, vai saber muito mais do que eu, você e a humanidade somada com uma pergunta que você fizer bem para ele, bem elaborada ali para ele. E assim, né? Então, não é sobre o conhecimento. O erro de muito palestrante, já que a gente está falando de prestadores de serviço, é achar que a palestra dele densa e com muito conteúdo é o que vai mudar a vida dos caras. Ele tá focado no o que ele faz. E você falou uma coisa muito legal. O teu como te torna único. Então, o que diferencia, por exemplo, um prestador de serviço, um músico, um palestrante, um terapeuta? É o como. Exato. Então, quando você faz uma palestra, como você entrega, como você ativa as pessoas, como você torna aquilo memorável, a tua energia, a tua comunicação, o cara fala, porra, bicho, isso é único. Esse é o cara que eu quero no meu evento, para todo mundo sair tirando foto, falando que foi do caralho, todo mundo às vezes vem para ver um palestrante, eu vendo mais ingresso e no ano que vem a minha convenção lota de mais gente, o meu evento lota de mais gente. Quando você conseguiu criar isso nas pessoas, pronto, a sua palestra passou a ser de graça. O seu show de música, a sua terapia passou a ser gratuita. E o cara fala, pô, tá barato. Que massa isso. Baita conceito, eu vou colocar nas aulas de venda. Como você pode fazer, o que você precisa fazer para sair de graça para o teu cliente. Cara, fantástico. E se você colocar isso no seu discurso de vendas, você vende muito mais fácil. Porque, vamos lá, quando você não consegue se diferenciar dos caras, o seu diferencial é preço. Então, o cara que está vendendo o quê? O músico de 300 ou 500 reais, se ele não tem diferencial, qualquer outro músico de 250, eu escolho esse cara. Eu escolho baseado em preço. Boa. Agora, quando você se mostra de forma completamente diferente e consegue ser gratuito para o cara... Porra, bicho, você descola da concorrência, você descola do conceito de preço. Você tá vendendo qualquer outra coisa completamente diferente. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Yuri, mas eu tô fazendo e tá dando errado. É porque você ainda não sabe fazer. Mas se você consegue comunicar isso, cara, inevitavelmente vai dar certo. Que massa. Me lembra um outro conceito. Muito massa. Vamos lá. Que quando a gente fala de vendas, a gente está lidando com pessoas que vão vender produtos, pessoas que vão vender serviços. Tem aquela famosa frase que é assim, mas qual que é o valor agregado?
eu fui contra essa frase porque eu coloquei uma outra, que já existe, eu não inventei não, mas eu coloquei num contraponto. Não importa o valor agregado, sabe por quê? Eu posso agregar o valor que eu quiser nesse copo com água. Se o valor não for percebido, esquece. Então, valor agregado versus valor percebido. Agregar, cara, aí você fica como? Você parece um charlatão. Isso. Eu vi o negócio... Querendo persuadir o cara, querendo convencer. Convencer o cara, chato pra caramba. Eu adoraria citar nomes, mas eu não quero ser processado ainda. Eu não vou citar nomes. Mas tem um podcast famoso sobre vendas. Quem vê conteúdo de vendas vai sacar o que eu tô falando. Não posso mesmo falar o nome, porque o cara é grande. Ele é conhecido. Ele é muito conhecido. E aí ele tá lá e ele faz a brincadeira do Lobo da Wall Street. Vamos aqui pegar as pessoas que estão aqui e vamos lá. Fulano, me vende essa caneta. Meu amigo, um dos caras que tá lá, que fala muito sobre vendas, ele passou uma vergonha. É mesmo. Mais uma vergonha. Eu vou te mandar no trecho no particular. Tá bom, ele passou uma vergonha porque ficou horrível o que ele falou. A construção tava com vergonha da construção e chegou no final, outro cara falou assim... Ele pergunta, ele constrói. Ele fala assim pro cara, então, você gostaria sim? Então, eu tô te vendendo essa caneta pra você assinar o contrato. Aí o cara que fez a pergunta falou assim, mas eu tenho uma caneta. Aí acabou. Construiu. É horrível o argumento, passou uma vergonha danada. E outros dois que estavam no mesmo podcast se recusaram a fazer brincadeira. Não, acho que não precisa. Porque, cara... É o filme, é o Lobo de Wall Street, aquilo é uma sequência, tá gravado, foi feito pra ser legal. Exato. Mas no dia a dia, cara, eu não vou medir o Yuri se ele souber vender uma caneta, porra, não é isso. Exatamente. Cara, eu falo muito, em palestra inclusive, venda é sobre percepção. E percepção é tudo, cara. É o jeito que você fala, se veste, comunica, sorriso, teu shape, cara. Tudo comunica, absolutamente tudo comunica. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, você gosta de sorvete. Sim. Legal, conhece a Häagen-Dazs. Sim. É um sorvete... percebido por você como caro, barato, premium, como é que você qualifica? Percebido como um sorvete mais caro que o habitual. Mais caro que o habitual. Um sorvete bacana, um sorvete diferenciado. Legal, diferenciado. Sabe o que significa a palavra Häagen-Dazs? Eu não sei, mas me leva a pensar que é alguma coisa lá pro lado da Suíça, dos nórdicos, da Europa. Leva para esse lugar. Exato. Ele soa meio escandinavo, meio viking, meio germânico, alguma coisa assim. Parece que tá na neve das espadas dos vikings. Lá caiu um morango que só nasce lá. Exato. É isso. Essa macadâmia única, viking aqui, ó. Pá, surgiu o Häagen-Dazs. Pois é, não, cara. A Häagen-Dazs é norte-americana. O nome Häagen-Dazs não significa absolutamente nada. Mas quando ele surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, o sorvete escandinavo, dinamarquês, sueco, era percebido como o melhor do mundo. E aí os fundadores falaram, cara, vamos criar um nome que remeta isso para as pessoas, porque elas percebem como algo mais gringo, mais bacana. Igual hoje, quando a gente coisa, é dos Estados Unidos. Por isso que tanta marca tem nome em inglês, porque é percebido como algo mais legal. Boa. E aí, claro, a percepção era de que é um sorvete premium e os caras entregaram na medida. Hoje tem muita gente que tem uma entrega boa, mas uma percepção merda. Esse cara não consegue sequer vender. E tem gente que tem uma percepção boa, mas aí também não entrega. Então, equilibra. Hoje, suas vendas não performam por quê? Você não tem uma percepção boa de mercado ou porque a sua entrega não é equivalente à percepção. Simples assim, meu velho. Já é um baita capítulo isso. Né? Teve um experimento, sei lá, uma pesquisa. Eu li ou ouvi isso em algum lugar, não tenho fontes, tá, gente? Que um cara tava vendendo Rolex original numa praça. É real isso aí. É real, no camelô. No camelô, no sacolinha de Rolex fez esse pão. teste. Foi a Rolex? A Rolex fez esse Você sabe melhor essa história que eu. Conta essa história. Cara, que é o seguinte, né? Já que a gente tá falando de percepção. Um Rolex hoje baratinho custa seus 150 mil reais até infinito. Tá, okay. Né? E a grande maioria das pessoas sabe que o Rolex é um relógio de luxo, pelo menos o de luxo de entrada, e sabe que é um relógio caro para a maioria das pessoas. E aí, só que a grande maioria das pessoas não sabe distinguir um Rolex verdadeiro de um falso. E a Rolex levou o relógio para uma banca de camelô e vendeu promoção, vamos lá, 5 mil reais. Pô, se você sabe que um Rolex verdadeiro tá por 5 mil reais, você compra. Só que ele sai daquele contexto de loja de luxo, com segurança, toda aquela iluminação, o cara te apresentando um Rolex com luvinha. A joia, não sei o quê. É uma joia, é isso. O Rolex ele não é um relógio. O cara que tem um Rolex, ele tem um celular para olhar a hora. Ele é uma joia, principalmente uma joia que a maioria dos homens usa. Geralmente, um público muito masculino usa Rolex. É a joia do homem. Né? E aí, não vendeu nenhum. Porque o público que estava ali passando naquela banquinha de rua não sabe distinguir, não sabe se é verdadeiro ou não. Para aquele público, a percepção é de que aquele relógio da banca era caro. Só que é o mesmo relógio que está sendo vendido por 150 a 300 mil na loja. Só que na loja, no ambiente certo, na configuração certa, falando com o público certo, ele tem valor. Perfeito. Tem sem inúmeros contar exemplos disso. As pessoas que passaram por ali viram que está num espaço assim, cara...
certeza que é falso, e 5 mil falso nem a pau. É isso. Mesmo Nem que esse cara tenha grana e seja era. o público. É isso. Porque não Nem era o acreditou lugar. que era. Porque não tá na configuração certa. Maravilhoso. Tem outro exemplo que eu adoro dar, cara, que é de um cara chamado Joshua Bell. Ele É o do violino? Um violinista. Esse cara, você é músico, você conhece ele muito bem. Fizeram um experimento com ele em 2007, em Washington. Ele tocou por quase 1 hora na estação do metrô, uma das canções mais difíceis, uma sinfonia de Bach, num violino Stradivarius, como músico você sabe. Violino Sim, de 3 milhões e meio de dólares. E uma canção maravilhosa, só que durante quase 1 hora, mais de 1.000 pessoas passaram pela estação. E isso é filmado, eles contaram 1.000 pessoas passando. 6 pessoas pararam para ouvir. Ele ganhou $12 de gorjeta dessas pessoas e $20 de uma delas. $32 no total, 1 hora tocando Bach no Stradivarius. É o mesmo profissional, com o mesmo equipamento fantástico, tocando o mesmo produto muito bom, que na mesma semana estava tocando com uma filarmônica e lotou um teatro com centenas de pessoas pagando de $100 a $1.000 para assistir o cara. O cara botou no bolso $500 mil em uma noite tocando a mesma música, no mesmo violino, o mesmo profissional. Então é o Rolex no lugar errado. É o violinista melhor do mundo, com o melhor equipamento, com o melhor produto, no lugar errado. Então muitas vezes o cara tem um produto bom, mas está mostrando da forma errada, para o público errado, não vai ser valorizado, vai ganhar pouco. Essa história do valor percebido, cara, é maravilhosa porque ela é ilustrada em vários desses exemplos. Vários. Estamos falando aqui alguns. Um exemplo Infinito. que pode acontecer em qualquer lugar. Você vê um cara meio mal vestido que chega num carro mais ou menos e ele tá com um Rolex no braço, normalmente vão pensar, é falso. Ok? E o cara pode estar com o Rolex verdadeiro. Aí você vê um outro cara que desceu numa Mercedes, que tá num terno bonito, que pode não ser caro, Sim. e tá com um Rolex falso no braço, vão falar, é verdadeiro. Ó, bacana, é verdadeiro. Esse cara usa Rolex. É isso. É percebido Percepção. pelo conjunto. O cara não precisou mostrar o Rolex. Ele deu pra ver que é, mas a maneira como ele chega Isso. já contou quem ele é. Isso me lembra de um livro maravilhoso do Cialdini, um outro livro, que é a Persuasão. Putz, você me indicou esse livro, inclusive lá 1000 anos atrás, e ele é maravilhoso. Cara, é a persuasão antes da persuasão, é a persuasão. E eu tenho um exemplo maravilhoso sobre isso. Você tá no trânsito, parou no vermelho, e você vê de longe um cara meio bêbado, que é um pedinte, ele vem capengando, que a primeira coisa que você pensa é tomara que ele não esbarre no carro. Porque o cara tá bêbado, vai arriscar, vai fazer o quê? E o cara pede dinheiro, tá com uma garrafa de pinga. Cara, tem gente que dá e não olha quem, eu não sou desse, eu não dou dinheiro. E pronto. Você olha o cara pinguço, você fala, pô, não vou dar dinheiro pro cara tomar mais pinga. Ponto. Você já fez um julgamento. Ele usou a persuasão de forma negativa. Por outro lado, no próximo semáforo, você vê ao longe uma mulher com uma criança de 2 anos no colo vindo na sua direção. Ela precisa pedir? Nem precisa. Ela não precisa pedir. Ela te pré-persuadiu, né? Persuadiu. A situação, o momento, tudo ali favoreceu e você já estava disposto a fazer aquilo que ela nem precisou te pedir. Isso é a persuasão. Agora imagina, amigo, colocar isso no teu evento, na tua palestra, colocar isso na tua clínica, no atendimento do WhatsApp da tua secretária, em como você faz uma live. Você vai vender sem precisar vender, pô. E quer ver como a gente desmonta o argumento de que as pessoas falam assim, mas é lógico. Isso é lógico, porque um é o bêbado e outro é a mulher. Isso não é uma decisão racional, é uma decisão puramente emocional. Quer ver? Vamos para uma terceira situação nessa do farol. No próximo farol agora, eu estou passando na frente de uma faculdade, em período de início de ano letivo. Bichos. Os bichos estão fazendo o quê? Pedágio. E aí tem a galera ali da publicidade ou da engenharia, de algum curso que talvez você se identifique ou simpatize. Essa molecada tá numa escola muitas vezes particular, o pai, a mãe desses caras tem grana, ele tá pagando 2, 3, 5, 18 mil reais, dependendo da faculdade, de mensalidade. Esse cara não precisa pedir dinheiro no farol. Pra quem você acha que as pessoas dão mais dinheiro? É pro bêbado? É pra mulher com a criança que precisa? Ou pra essa molecada, muitas vezes o playboy mesmo, que tá pedindo dinheiro pra beber quando entra na faculdade? Por conta da farra. Claramente, as pessoas dão mais grana. Eu já vi gente dar 50 reais pra esses bichos que vão beber, porque o cara fala, puta, eu já passei por isso também. Isso. Vai lá, essa enche a deliciosa, cara, arrebenta, manda bala. tal. Então percebe que o dar dinheiro, né, o comprar as coisas, porque o cara te vendeu uma ideia. E não foi por uma razão lógica, não foi por uma necessidade. Você deu por um impacto emocional, uma sensação que aquilo te gera. E a grande maioria das pessoas quer vender mais empilhando argumentos técnicos. É do produto que ele vende, é da característica, é porque ele é bom, é porque minha empresa é pontual, porque nós prezamos por excelência. Isso é obrigação tua, meu velho. A grande maioria dos argumentos técnicos, né, racionais que as pessoas dão, são obrigações das empresas. O que vai persuadir o cara realmente é esse impacto emocional. E aí, voltando no que você estava falando, essa pré-persuasão é o que a neurociência chama de prime mental. O que é prime mental? É eu
preparar o terreno para uma ideia que eu vou trazer. Para fazer uma analogia. Quando a sua mulher vai passar maquiagem, ela não passa um primer. Já ouviu falar disso? Eu nunca reparei, cara, esse negócio. Pergunta pra É tipo ela. uma limpeza? O Pra primer preparar é um a pele? negócio que prepara a pele para aderir melhor à maquiagem, ela não sair com tanta facilidade, durar mais tempo. Tá. Pra rapaziada que não entendeu porra nenhuma do que é isso, é tipo... Como eu não entendi. É tipo o zarcão que você passa pra pintar o portão da tua casa. Tá. Você não passa aquele zarcão que prepara a superfície e depois você vem com a tinta? Tá, lixa Pronto. o taco e depois passa verniz. Lixa, passa, exatamente. Então, você prepara o terreno pro que Boa, vai vir. boa. Entendido, agora entendi. Agora entendeu. E a gente consegue fazer isso em vendas. Eu vou dar alguns exemplos e a gente chega no seu negócio. Tem aquele chocolate Mars, que vende muito mais nos Estados Unidos. Como você é muito internacional, rico, gringo, maravilhoso, você conhece. Tem o costume. É um parceiro ali da Snickers. Esse Mars, na época em que aquele rover da NASA pousou em Marte, as vendas desse chocolate cresceram, se eu não me engano, 200%, 300%. Cresceu muito. E a empresa não entendeu nada, cara. Por que tá vendendo tanto mais especificamente esse chocolate se a gente não investiu mais nada em marketing, não fizemos nenhuma ação diferente? E aí que foi entendido. Como foi muito ventilada a notícia do rover em Mars, que é Marte em inglês, isso foi ficando na cabeça das pessoas, o termo foi sendo familiarizado, internalizado, e na hora de comprar chocolate as pessoas compravam o Mars. Caraca. Olha que loucura. Quer ver um outro exemplo? Coincidência. Tem um sabão em pó, também nos Estados Unidos, chama Tide. Tide significa maré. E aí, quando as pessoas estavam na região dos mercados ou dos empórios que vendia esse sabão em pó, eles colocaram som de mar. Boa. Isso é neuropersuasão, né? Neuropersuasão. O que é isso? Eu estou persuadindo a sua mente de forma inconsciente, emocional, preparando o terreno. Eu estou te dando mensagens de maré, mar, barulho do mar. Na hora que você procura todos os sabões em pó, eu compro qual? Tide, o de maré. E a gente consegue fazer isso no nosso negócio o tempo todo. Nossa, isso. Né? Eu vou preparando o terreno para quando eu apresento a oferta para o meu cliente, ele fala, cara, isso aqui é a salvação da minha vida. Cassim, com esse olhar de mago, guru, é o que eu preciso na minha vida. E o cara que não está fazendo isso, preparando o cliente para uma oferta e apresenta a oferta de uma vez, é tipo fazer striptease pelado. Você assusta a pessoa, velho. Não teve o elemento surpresa, não teve a construção. É uma construção. Boa, então prepare o terreno pro grande finale. O cara já tá, vai cadê? Você não ia tirar uma coisa de cada vez? É isso. Boa. Então fica esquisito. E assim, Esquisito. cara, tudo bem, até é o que eu queria. Mas não teve uma conquista, não teve uma construção. É esquisito. Pedir em casamento na balada, né? Oi, tudo bem? Tudo? Você gosta de uísque? Quer casar comigo? É isso. Oi? A mulher, o cara pode estar desesperado para casar, mas não teve construção, não teve conquista. É esquisito. Que Prepara o terreno. Prime mental, meu velho. Boa, boa. Tem um estudo, cara, tem num dos meus cursos de vendas, eu falo lá de uma aula sobre neurovendas. Você tem um programa chamado Neurovendas, né? Eu tenho uma aula chamada sobre neurovendas e tem um estudo que eu peguei lá mesmo. Não lembro de onde, mas tá direitinho lá. Uma loja de vinhos fez um teste. E aí, numa determinada semana, colocou música francesa pra tocar e na outra, sei lá, música italiana. E não por coincidência, a música influenciou. O vinho mais vendido na semana da música francesa foi vinho francês e na italiana foi vinho italiano. Cara, só de entrar na loja e de forma inconsciente a música te tocou de uma determinada maneira que vendeu mais vinho por conta da música. Exatamente. Isso é maravilhoso. É isso, é preparação do terreno, isso é inconsciente. Existem cheiros, por exemplo, quando você circula no shopping, você passar na frente da Havaianas. Não tem o cheiro de Havaianas? É bem característico. É bem característico. Você entra na M. Martin, de lençóis, tem cheiro de M. Martin. Tem. Então, várias lojas têm cheiro. Aquelas de amendoim. Você sente de longe e fala assim, cara, é aquele quiosque. Bavarian Nut. Mesmo que não for, é aquele, cara, você sabe. Porra, eu tô treinando, querendo emagrecer. Eu falo, não vou comer açúcar. Não. Você passa naquela desgraça, você sente o cheiro. Fala, pô, só um pouquinho. Tal. O que é isso? É uma pré-persuasão através dos seus sentidos. Então, a grande maioria das pessoas está querendo vender baseado em características de produto e de serviço. Para, meu velho. Não é para. isso. O que faz as pessoas comprarem é um lado muito mais emocional e consciente. Quem tá falando isso é o Eurico assim? Não. É um cara chamado Gerald Zaltman. Se você quiser pesquisar, então, esse cara é um dos grandes professores de Harvard. Em 2003, ele lançou esse livro. E neste livro, nessa tese dele, ele diz que 95% das decisões de compra são emocionais e subconscientes. Para ficar uma analogia... É muita coisa. Não, é muita coisa, meu irmão. Muita coisa. É muita coisa. Então pensa aqui, de 100 coisas que você fala pro seu cliente, 5 são racionais e 95 vão afetar o emocional e subconsciente desse cara para ele comprar. Pra gente fazer uma analogia e o cara entender bem. Você já viu um iceberg no Discovery Channel, alguma coisa assim, alguma foto. Você tem essa imagem clara na cabeça. Claro. Fora da água tem uma pontinha do iceberg.
Pensa que aquilo é 5% do iceberg. E para aquela pontinha estar para fora, pela densidade do gelo, 95% da massa dele está submersa, está escondida. Você não vê. Quando você está numa venda, o que você está falando e o que o seu cliente está te respondendo é a pontinha do iceberg. É o que você enxerga e ele enxerga. Essa é a parte racional, que ele tem acesso e que ele acha que é verdade. Então, quando ele fala de preço, ele pergunta a característica das coisas, isso é a pontinha do iceberg. É o que ele está pensando e consegue processar. Só que ele compra de verdade, por quê? Por preconceitos, por experiências anteriores, pela sensação, segurança que você desperta no cara ou não. Então, vamos dizer que eu tive um péssimo exemplo com uma agência de marketing no passado. E agora eu quero contratar uma nova. E eu falei, mas lá no passado o cara me prometeu papapá e não fez. Você dá mentoria para muito cara que chega com você e fala pouco assim, tinha uma experiência terrível e aí você tem muito resultado e o cara chega muitas vezes incrédulo. Não é porque o Cassim não tem a competência, não é porque quem está assistindo aqui não é bom, é porque o cara tem pré-conceitos, ele tem conceitos anteriores, experiências anteriores, frustrações, sonhos anteriores a você. E tudo isso é submerso. Às vezes ele nem consegue ligar ali na hora, mas ele tem medos, ele tem inseguranças. E mudar comportamento, comprar com você e romper com o comportamento que ele tem hoje e fazer diferente daqui para frente é algo que teu cérebro luta. O nosso cérebro não quer mudar de comportamento, por isso que é difícil as pessoas largarem vícios, largar Netflix, largar açúcar, largar a banha que você tem, largar a pobreza. Tudo isso são vícios que você tem, cara. São comportamentos, hábitos que você cultivou. E o cara, às vezes, ele precisa de você, do seu produto, do seu serviço, mas ele está preso em alguns hábitos por preconceitos emocionais que ele tem. Dizem, e é uma verdade absoluta, eu não me lembro quem, as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. Perfeito, é e isso. isso é um fato absoluto do absoluto do absoluto. E cara. hoje a gente tem estudos medidos, cara, assim, que você colocou... Vamos lá, você monitorou o cérebro do cara numa máquina de ressonância magnética. Como o cérebro das pessoas reage quando eu te apresento propostas, quando eu te apresento ofertas. E assim, pouquíssimo disso é racional. E muito disso é isso, é emocional e subconsciente. O cara nem sabe porque ele gostou de algumas coisas e não gostou de algumas outras. Quer ver uma coisa muito louca? E muita coisa que a gente fala de neurociência hoje, que assim, para as pessoas parece inacreditável, porque a neurociência é uma disciplina muito jovem, na verdade, né? Tem coisa de, sei lá, 20 anos que ela caiu pro grande público, que ela saiu das universidades. Você tem noção, a física que a gente ensina e aprende na escola tem séculos, tem 500 anos ou mais. A matemática que a gente aprende tem milênios. A neurociência é muito recente. Então tem coisas que a gente fala que parece inacreditável para as pessoas. Mas olha que teste legal. Você fala japonês? Não. Manja dos ideogramas? Deixa eu te apresentar faço a aqui. menor ideia. Pois Passo fome e morro perdido na rua. Exato, né? Tatua achando que é coragem. Paz, amor, coragem. E aí tá escrito pastel de flango, né? É isso. Então pensa, cara. Os caras fizeram o seguinte teste. Pegaram um monte de ocidentais que não tinham nenhum contato com os kanjis, as letras japonesas. E mostraram vários kanjis para esses caras, de forma aleatória e muito rápida. Aleatória e muito rápida. Então o cara que não conhece... E ele está vendo de forma quase que inconsciente todos aqueles kanjis. Então vamos dizer que eles mostraram 30 para esses caras. Só que alguns desses kanjis, alguns desses símbolos japoneses, apareciam mais vezes. No meio daquele bolo de kanjis que eram apresentados muito rápido. De forma inconsciente, como eu não sei ler kanji, eu não sei o que você está me mostrando. Mas no fim do experimento, falaram, escolhe qual que você mais simpatiza. Escolhe qual que você mais gosta. E qual que... Assim, uma estatística bizarramente alta. 85, 95% dos caras escolheram os kanjis que foram apresentados mais vezes. Ele não sabe o que significa, ele não tem como ter decorado, mas eles escolheram o que foram vistos mais vezes. Qual que é a explicação que a gente entende disso? A gente escolhe o que está familiarizado. Boa. Por que a Coca-Cola, por que grandes empresas fazem publicidade pra cacete? Não é porque esse cara quer te vender naquele momento. Ele só quer que você se familiarize com a marca. Olha eu aqui. Olha aqui, olha aqui. A hora que você pensar, pô, tava afim de um refrigerante para acompanhar meu hambúrguer. Qual que você mais viu? Qual que você mais tá familiarizado? É o que você compra. Bingo. As pessoas têm vontade de coca, velho. É só assim, cara, vontade de tomar uma Sede coca. de coca. Ninguém fala, pô, tô com vontade de tomar uma Fanta uva. Que vontade de tomar um refrigerante. Hoje um refrigerante cairia bem. Não, cara. Não. Uma coca. Fome de gelada. Mac. Fome de Mac. Você tem fome de Mac, Outra meu sacada, velho. inclusive, né? É isso. Fome de Mac, sede de coca. É isso. Por quê? Ah, porque o Mac é o melhor hambúrguer do planeta. Tá A Coca é longe. a melhor bebida do mundo. Tá longe, meu velho. Mas isso, familiaridade e a sensação que ela te desperta. Aí vem uma coisa maravilhosa, até lá, tá no segundo slide das minhas palestras de vendas, que é assim, fato, o mais conhecido vence o melhor sempre.
Sempre. Vence. O que a gente quer dizer? Gente, é um podcast sobre vendas, tá bom? Então, vencer pra nós tá no lugar de vender mais. Vender tá? mais, Então, é isso. Converte. Converte. O mais conhecido vende mais que o melhor sempre. É só falar entre McDonald's e Madeiro, cara. Não tem como alguém falar, até tem, né? Porque tem gente pra tudo. Mas como que você vai falar que McDonald's é melhor, é mais saboroso, mais gostoso? Não dá, cara. Não dá. Não tem como. Agora, se você pudesse ter... Câncer, ou não sei o que, o Madeira é melhor. Eu vou te oferecer. Você quer ter 1% do faturamento mundial do McDonald's ou 20% da Madeiro? Eu nem sei fazer essa conta, nem sei quanto eles faturam. Mas já imagino que é uma coisa muito distante. É bizarro. Muito distante. É bizarro. Porque o mais conhecido vende mais. Ponto. Como que você pode fazer agora? Eu quero te colocar uma pergunta que eu juro que não é pegadinha. Juro que não é pegadinha. Ouvi uma vez uma frase que era: em toda transação, em toda negociação, acontece uma venda. Ou o teu cliente comprou o teu produto, ou você comprou uma desculpa esfarrapada. Maravilhoso. Você acredita? O que você pensa sobre isso? Eu concordo completamente, cara. A grande maioria das pessoas fala assim, Yuri, eu não sei lidar com objeções. Cara, você pode antecipar muitas objeções para nem ter que confrontá-las. Você só encontra a objeção no fechamento de uma venda quando você não preparou bem o terreno, a condução não foi feita. Você não sabe realmente qual que é o problema que você tem que resolver na vida desse cara, quem que decide, qual que é a urgência dessa pessoa. Então sabe todas aquelas reclamações que assim de tá caro, como é que eu vou pagar, como é que parcela, eu vou ter que falar com a minha mulher, eu vou ter que falar com meu marido, eu vou ter que pedir a aprovação do meu sócio. Então, são desculpas do quê? Eu não fiz um levantamento financeiro exato, não sei se esse cara é meu cliente, se ele tem condição de ser meu cliente, eu não sei quem é o decisor, eu não entendi se esse cara tá realmente preocupado em resolver esse problema agora, ou se ele está cotando o preço. Então, por um trabalho mal feito lá no começo, você enfrenta objeções lá na frente. Aí você vai ter que engolir desculpas. Então, você não fez uma venda, você fez um atendimento. E comprou a desculpa do cliente. Mas por incompetência sua, por negligência do trabalho do vendedor. Boa. E assim, de novo, nós também já fizemos isso, cara. Já teve venda que eu fui assim, porra, essa venda é certa. Fui muito bem recomendado, o cara só me pediu o preço, já sabe mais ou menos como funciona. Pá, é isso. Prospectei mal. Eu fiz uma sondagem ruim. Falhei no processo. E aí no fechamento o cara me deu desculpa merda. E eu falei, putz, falhei no processo. Então isso também acontece com a gente. Sim. Né? Sim. E, pô, a gente já vende há décadas. Sim. E ainda assim, cara, você pode estar seguro do que for, do quanto você é bom, do quanto você é conhecido, do quanto o seu cliente tem capacidade. Passe por todas as etapas. É importante. Sempre. Não dá pra pular essas importante. etapas. Não dá. Olha só. É método da ciência, cara. Não dá pra falar que em todos os casos, porque, cara, tem muito produto, tem muito serviço, tem muita necessidade. Mas vamos falar de maioria. Vamos falar de maioria. Eu acredito fortemente que quando... Vou falar pra mim. Vou falar em primeira pessoa pra ninguém se morder lá. Eu acredito fortemente que quando eu não vendo, você não conseguiu acreditar no que eu falei. Por quê? Quando você acredita no que eu falo, você compra e não importa o preço. Eu vou provar o que eu tô falando aqui agora, tá? E aí a pergunta pra você de casa é: no que o seu cliente precisa acreditar pra comprar de você? Vamos fazer a simulação. O Yuri fala pra mim assim, pô, assim, eu queria ter mais clientes de empresas que compram as minhas palestras através do meu Instagram, cara. É isso, Yuri? Te entrego. Aí você fala, sério? Te entrego, mas como? Não, eu te entrego. Eu te garanto, eu te entrego isso. Custa 50 mil, Yuri. Aí, cara, mas como vai ser? Confia no que eu tô falando. Eu te garanto que eu entrego. Se eu não te entregar isso em 30 dias, eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu sei que eu vou entregar. Confia. Como que fala não para uma situação em que eu tô garantindo, você sabe que eu sou idôneo, que eu vou devolver? Cara, se o cassino vender, ele vai devolver. Pô, vou pagar pra ver separado. E quer saber? Foda-se o como. Ele falou que ele vai me entregar. É isso. Se você acreditar em mim, eu pago. Você paga. Tranquilo. Saiu de graça. Saiu de graça. Você acreditou em mim, você paga. Aí se eu não vou entregar e vou fugir, é uma outra coisa do cara. Mas se você acreditar em mim, você paga. Ainda que você fale assim, cara, eu tô disposto na sua cabeça, eu pagaria 20. 50 pau, mas ele garantiu. Minha palestra é 30 mil, com 2 palestras eu pago isso. Mas eu quero assim, cara, sei lá, nos primeiros 2, 3 meses, será que rola uma palestra por mês? Rola uma por mês, Yuri, eu te garanto. Prometo, aí você fala, 369, 90 pau, tô pagando 50. Já tô assim, lucro. Você assina esse contrato? Eu assino. Se você acreditar em mim, cara, você paga até mais do que você estava disposto. Exato. A questão na negociação é quando eu falo isso, se eu não te convenço, se não é verdade, se você não percebe o valor, você vai falar assim, cara, eu vou ver direitinho, eu vou pensar esposa, marido, e aí você não compra. Vou pôr na minha planilha, vou fazer umas contas. Cara, o meu budget, cara, não é isso não. Vamos supor, eu quero ir fundo nisso, vamos supor que você fale assim, você pense, cara, eu não tenho 50 pau, eu tenho 25. Mas ele me garantiu, pô, isso aqui vai acontecer. Eu tô acreditando no Cassim. Cassim, eu posso pagar em 2, velho?
eu vou comprar. Aí você pensa assim, bicho, eu vou me virar, mas isso eu não vou perder, porque eu acreditei no que esse cara vai me entregar. Ou seja, quando a gente não consegue vender, cara, a outra pessoa não acreditou na gente. Tem que dormir com esse barulho e tem que, da próxima vez, ou vender com mais ênfase, com mais detalhes, falar da questão emocional se for preciso, Sim. ou provar que você vai entregar. E aí você vai vender. Se você não conseguir isso, esquece, pô, não vai. Simples assim, eu concordo. E, cara, eu falo uma coisa assim que, mais do que você falar, né, do que você entrega, faz, pode fazer acontecer, é uma máxima do marketing, né? Show, don't tell. Mostra, não fala. E como que você mostra? Cara, resultado dos seus clientes. Eu vejo sempre no seu Instagram. Cliente seu que faturava X e, pô, eu trouxe 1 milhão de clientes, está faturando X vezes mais. Então, não é o Cassim falando, olha, eu sou bom. Né? Você não botou a tua mulher para falar, um amigo seu para falar. São vários clientes de nichos diferentes falando isso. Pô, então peraí, esse cara tá mostrando que tem resultado. Fica muito fácil de você me persuadir, ou às vezes você nem precisa. Eu só olho aquilo e falo assim, pô, eu quero isso aqui para mim. Você vê. Tava te contando do exemplo do que aconteceu com o vídeo do Caíto aí. Só para contextualizar pra galera, né? Deixa eu dar uma frase antes de ir pro Caíto, favor, que eu quero que você aprofunde nisso. Eles podem questionar o que eu falo, o que eu faço e o meu método, mas nunca os meus resultados, cara. Tá escrachado, tatuado, pichado em tudo quanto é lugar. Não dá pra questionar, os meus resultados estão lá. Ponto. Vamos falar de Caíto. Eu não queria deixar passar. Vou falar disso porque, cara, isso é muito legal. Vamos lá. Eu falo há muito tempo. Para de vender produto, para de vender serviço, venda a emoção do que você gera, venda a transformação que você traz para a vida dos caras. Ah, Yuri, isso é bobagem. Beleza. Você é bilionário? Tem 2 mil no mundo. Então a chance de ser um dos bilionários do mundo ou do Brasil assistindo, ela é ínfima, né? 2 mil sobre 8 bilhões de pessoas dá um percentual pequeno. Você sabe que eu gosto de fazer conta. Eu sei, já sabe o número inteiro na cabeça. Já sei. E é baixíssima, 0,000 é muito pequeno. Então a chance de você ser um desses bilionários, ela é pequena. E o Caíto, né, que é o CEO da Chili Beans, uma empresa que fatura 1,5 bilhão por ano, eu postei um vídeo em que eu entro numa das lojas da Chili Beans e falo para a menina, por que você vende aqui? Não é óculos, não é relógio. E ela fala, pô, a gente vende conexão, nananã. E aí eu termino o vídeo falando, cara, a Chili Beans, ela vende identidade. Quem compra lá quer mostrar que é diferente, que é disruptivo, algo assim. E toda empresa faz isso. A Mercedes-Benz não vende carro, vende posicionamento social. A Rolex não vende relógio. Vende um símbolo de status, de conquista, de crescimento, de inspiração. Então, a gente pode dissertar sobre isso a noite inteira. E aí, eu nem lembro por que eu comecei a falar do Caíto. Vamos lá. E aí, muitas vezes o cara... Deixa eu lembrar, deixa eu me localizar de novo. Por que a gente começou a falar dele? Cara, a gente tava no Caíto, que a gente tava falando sobre valor percebido. A gente tava falando sobre quando você acredita em alguém, você compra, independente de qualquer coisa. Então, me mostre, né? Show me, né? É isso, show me. Então, vamos lá. E aí, eu falo muitas vezes isso para as pessoas. Para de vender produto e serviço. E eu falei, cara, quer saber? Ao invés de eu falar isso em conteúdo, eu vou mostrar como é que isso funciona. E eu comecei a fazer esses conteúdos, os vídeos que eu entro na loja e falo, por que vocês vendem aqui? Por mais idiota que seja a pergunta. Então, eu vou Até por segurança se perguntou esses dias no shopping, não foi? Eu perguntei por segurança. Eu vi. Eu falei, cara, você trabalha aqui, né, cara? Mas uma coisa, o que vocês vendem aqui no shopping? O cara não entendeu porra nenhuma. Mas ele saiu bem, ele falou, cara, a gente vende... Tá. Foi legal, esse vídeo foi legal. Foi inclusive um que engajou muito, cara. Porque é uma conversa muito natural. Esse tipo, eu vou na Zara, pô, a Zara não vende roupa. Eu vou no McDonald's, o McDonald's vende hambúrguer. A Chili Beans não vende óculos e relógio. Então, quando eu comecei a mostrar isso começou a acordar as pessoas para, cara, eu tô entendendo, a ponto de o CEO de uma empresa bilionária, gigantesca no Brasil, ter feito um react do meu vídeo. E aí isso me abriu outras portas de outras empresas começarem a entrar em contato comigo e falar, velho, faz isso na minha empresa também. Então, é muito disso que você tá falando, né? De, ao invés de você ficar falando, mostra. E quando outras pessoas veem resultado, você não precisa mais falar. As pessoas querem comprar. Porque aí, muitos desses clientes que chegaram, eu não prospectei. O cara viu o resultado e falou, cara, eu quero isso para minha empresa. Quanto você cobra? Eu posso te pagar tanto. Vamos nessa? E eu acho que muitas vezes os empresários, os vendedores não conseguem mostrar o que verdadeiramente eles fazem e resolvem. O cara tá preso no produto e no serviço. E é comum. E produto e serviço é comum. Aqui. Você começou a gerar um conteúdo porque você acredita que ali você poderia mostrar aquilo que você acredita sobre vendas. Total. Não existia esse produto de Yuri faz na minha empresa. Não existia. Você não criou esse produto. Agora, aconteceu, alguém fala assim, cara, eu gostei daquilo. Você faria aquilo para minha marca, para minha empresa? Aí, automaticamente, faria. Já pensa num preço, vira um produto e vira um negócio. A partir de uma sacada. Mas, cara, o Caíto e a Chili Beans, eu vi o vídeo. Quando eu vi, eu falei assim, eu pensei, pô...
eu tô na estratégia das coisas e tal. Eu falei assim, caraca, o Yuri deve estar com uma assessoria muito foda. Chegou. Como que ele conseguiu fazer o cara falar? Se fosse um vendedor da loja, um gerente, a gente entende. Mas, cara, o Caíto É o parou. CEO da empresa. E velho. aí ele fala no vídeo assim, ele tá vendo, pô, vamos ver o que esse cara tá falando. E eu lembro da primeira frase que ele fala assim, o cara é bom, hein? Ele ficou impressionado. E me lembrou ficou. quando o Milton Neves viu sua palestra, que eu estava lá, acho que foi 2017, por aí, faz né? muito tempo isso, cara. Né? E o Milton falou assim, esse japonês é um gênio. Não Foi bonitinho, ele é um querido. Cara, Beijo e não, pro Milton Neves. sem precisar puxar saco, que a gente é amigo há muito tempo, cara, você fala muito bem, fala com muita Obrigado, clareza, conhece do que fala, puxa dados, sabe o nome do livro, o ano que foi estudado, cara, você é um cara inteligentíssimo e assim, Muito é obrigado. fato, quem te ouve falar não tem como não te acompanhar e não tá contigo em algum momento. Obrigado, Se meu você nos acompanha aqui, tem dúvidas É ainda, recíproco, é será? recíproco. Tamo juntasso. Será que eu contrato esse japonês? Será que eu falo com o Ciro? Será que ele vem fazer palestra na minha empresa? Ó, só compra. Só compra. Acredita. Eu tô falando assim, ó. Tô falando pra acreditar. E aí ele tá falando pra você ver. Vai lá no Instagram dele depois. Vou deixar as redes do Yuri aqui. Vai no Instagram e olha o que ele anda Por esse fazendo. vídeo, eu tenho deixado até fixado lá, porque esse vídeo foi sensacional. E aí partiu da equipe dele e dele fazer o collab, porque até ele gostar e reagir é uma coisa. Velho, ele tem uma collab contigo. Cara, eu mandei mensagem depois no Instagram dele e o cara do time dele que me respondeu, porque, cara, o cara tem 1,5 milhão de seguidores, Imagina, não dá pra então deve ser acompanhar. um volume gigantesco. E o cara que cuida da conta dele me mandou mensagem, respondeu, falou, Yuri, olha, o Caíto nunca fez um react de um vídeo no Instagram. Ele nunca fez. Caraca, Mas ele gostou muito do conteúdo que você trouxe e falou, cara, o conteúdo foi muito pertinente, porque é isso. Você entendeu, cara, 30 anos que a marca tem, ninguém nunca vendeu a nossa empresa igual você vendeu, de mostrar que a Chili Beans não vende óculos e relógio, a gente vende uma identidade, uma assinatura. Ele adorou e por isso que ele fez o react. Possivelmente isso vai desdobrar para outras coisas. Com certeza. Vejam aí cenas dos próximos capítulos. Mas o mais legal foi essa validação de, cara, eu consegui mostrar para um cara que é um monstro de vendas, o cara tá no Shark Tank, o cara é referência no empreendedorismo brasileiro, que realmente ninguém fala sobre isso, de parar de vender produto e serviço. Ele falou, pô, que sacada, adorei ouvir isso. E, pô, eu tô de terno no vídeo e tal. Ele falou assim, você vê que é um cara bacana, pai, o cara entendeu, o cara percebeu. Então isso eu achei muito legal. E eu vejo que a maioria das pessoas não consegue, cara, desvincular do produto ou do serviço que vendem, porque é isso. O cara se apaixona pelo negócio e foca no que tá na frente dele. E o teu cliente não compra o que tá na tua frente, cara. Ele compra todo o resto que tá ao redor. Todo o resto que ele sente e não do que ele entende. Que sensacional. E assim, claro, né? Você foi lá e fez um vídeo rapidinho e foi o primeiro e já viralizou, né? Foi simples assim, né? Foi muito simples, Foi, foi né? muito simples. Levou uns 3 mil vídeos, uns 40 anos, são uns milhões investidos. Vamos falar um pouco disso, Yuri, porque assim, a galera que costuma me acompanhar aqui tá querendo vender pelo digital, seja pelo Instagram, pelo Google, por tráfego, pelo orgânico. A galera quer vender, quer usar a máquina do online para vender. E tem muita gente que tem vergonha de gravar vídeo, tem gente que fala, pô, mas eu vou ter que fazer muito, não vou ter que fazer muito, é fácil, não é fácil? Cara, vamos só falar da vida real. Você tem feito esse formato há bastante tempo. E esse explodiu e viralizou demais. 2 deram muito certo. Esse que fez Isso. o usuário do Caíto, aí foi bizarro. Como que foi o seu processo? Desde o primeiro que você decidiu falar, vou fazer nesse formato e insistir nele até chegar nesse que deu certo. E hoje você falou pra mim, já que gravou 10 desse formato ontem, que tá pra soltar. Exatamente. Não vai parar de fazer o formato. Não, agora porque acertou Como que é e tem isso, dado cara? muito bom. Cara, vamos lá. Primeira coisa. Eu, quando era mais novo, eu era patologicamente tímido. Eu tinha medo de gente, jamais me veria num palco dando uma palestra ou gravando vídeo. Teve um aniversário que eu passei trancado num banheiro com meu pai quase derrubando a porta para eu poder sair e cumprimentar as pessoas. Então, esse era o meu nível de medo de pessoas. Quanto mais, imagina, eu falar em público ou gravar vídeos. Então, quando eu comecei a fazer vídeo no Instagram, o meu primeiro vídeo, eu mostrei para meus filhos esses dias. Meus filhos estão com 18 anos, grandes, então usam TikTok, rede social pra caramba. E meu filho falou assim, tadinho, né, pai? Que vídeo ruim. Meu filho me zoou. A minha mulher me zoou desse vídeo, né? Eu falo assim, oi, galera. Ela fica... E eu tava até... A minha segurança, a potência de voz é outra. Então eu abro o vídeo assim, oi, galera. E aí... Fraco, né? Com medo da porra. Com medo. É isso, inseguro, com medo. Depois a gente vai falar disso, né? Do peso da comunicação não verbal, até para você ser mais persuasivo. Mas eu lembro que eu abro o vídeo assim, oi, galera, então, hoje a gente vai falar de não sei o quê. É nítido pra gente hoje mais treinado que eu tô me defecando de medo de fazer aquele vídeo ali. Só que foi graças àquele cara com medo, inseguro, falando pra dentro, falando pra baixo, desviando da câmera, que eu fui me aprimorando e ganhando segurança para fazer outros vídeos. Só que isso faz milhões de anos. Foram milhões de vídeos, bilhões de stories. Conteúdo pra caramba. Eu tenho milhares de posts e a grande maioria dos posts que eu tenho no meu Instagram hoje são vídeos. Mas eu errei muito, assim. Eu fiz carrosséis ruins, eu fiz posts que 3 pessoas curtiram,
que nem minha mãe curtia, nem meu irmão curtia. De verdade, muita coisa que assim, nem a minha Aconteceu família nada, olhava. nada. Que, puta, ninguém compartilhava por muito tempo. E aí você vai vendo formatos que dão certo, outros não. Quando eu comecei a ver entre vídeos e posts estáticos que, pô, vídeo performa melhor. Porque, querendo ou não, eu sou treinado para falar. Eu dei aula a vida inteira, eu sou professor, eu gosto de falar. E as pessoas conectam muito mais com a minha potência de comunicação falando do que com um texto escrito mesmo que seja elaborado por mim. Falei, não, então o meu formato é vídeo. E aí, testei muitos vídeos professorais, eu dando aula. E aí não Professor é Yuri. o professor Yuri. E não é a minha melhor energia. Eu sou um cara que brinca, eu falo palavrão no meio da palestra. Então, eu mais solto, mais natural, eu também comecei a ver que performava melhor. E aí fiz esses vídeos de shopping. E eles deram certo, dentro de certa medida, foram compartilhados algumas centenas de vezes, trouxeram algumas centenas de seguidores, foi legal. Mas ele ainda não estava masterizado com tudo que eu podia entregar e trazer de reflexão para as pessoas. E fui aprimorando. Então, mesmo esse vídeo que hoje deu muito certo, ele teve muito teste, cara, teve muito aprimoramento, teve ajuste, análise de dados, é o que você faz o tempo todo. Então, eu olhei e falei, putz, esse trouxe mais, esse trouxe menos. Por quê? O que teve de legal nesse que teve uma retenção legal? Por que esse foi compartilhado? Então, vender mais e gerar conteúdo que vende é uma ciência, velho. E que ela não é exata, mas é uma ciência que a gente vai validando. Tem muitas pistas, né, cara? Tem muitas Você sente pistas. o cheiro. E aí, nesse último formato, que aí eu fui pegando os pontos fortes da parada, falei, cara, eu acho que foi isso, eu vou fazer mais um. Fiz, deu bom. Eu acho que foi isso, eu vou fazer mais um. Então eu fui aprimorando para cada vez eles irem ficando melhores. Então hoje, todos esses que eu tenho postado nessa pegada, eles estão dando muito mais visualização do que os meus anteriores. Todos têm trazido seguidores no orgânico. E aí meter gasolina, depois que o conteúdo foi validado, Putz, aí explode. Estourou. Exatamente. Que massa, cara. Mas persistência, foram anos, né, bicho? velho. Persistência, cara. E teve vez que eu desanimei, que eu falei, cara, puta, que vou, sei lá, virar corretor de imóveis. Eu acho que teve, bicho. Teve um ano do meu Instagram que ele ficou estagnado. Estagnado. Crescia um pouquinho, caía, acertava um conteúdo, errava outro, porque era muito aleatório. Eu ainda não tinha acertado minha voz. Então acho que você vê muita gente fazendo isso, né? Que desanima e para. E, cara, eu desanimei várias vezes. Várias vezes não gerou receita, não gerou venda, não gerou compartilhamento, não teve reconhecimento. Quando começou a dar certo? E aí, meu irmão começou a me falar, mano, esse vídeo ficou muito legal. A minha mãe começou a curtir. Amigos que eu não via há muito tempo me mandaram mensagem de, cara, eu vi um vídeo teu, apareceu aqui no meu Explorer e tal. Falei, putz, rompi a bolha. Começou a dar certo. Que massa. Aí persiste, meu velho. Mas foi muito teste. Eu gosto muito da analogia que você faz quando as pessoas te perguntam, né? Assim, você consegue tirar um solo de guitarra em quanto tempo? Qual é a tua resposta, geralmente, que eu amo? Geralmente, assim, 15 segundos, pô, um solo de guitarra complexo, 15 segundos, mais 30 anos de carreira. É isso. Você só consegue em 15 segundos porque há 30 anos você faz isso, velho. Exato. Então hoje a gente só consegue criar bons conteúdos ou entregar uma mentoria com excelência ou fazer o cara verdadeiramente vender muito mais rápido, porque, mano, a gente errou muito. Pra gente e pros outros. A gente já errou muito, testamos muita coisa. Então, cada vez mais a gente vai refinando o creme, né? Isso, cara. Tem um meme. Ô, Matheus, depois você liga esse ar pra gente aqui, que tá esquentando um pouquinho aqui pra nós. Tem um meme, cara, que é uma foto E uma lápis, água cara. que eu sou infinito, né, Pô, velho? então, Por favor. ar-condicionado e água. Tem um meme, uma imagem massa demais, tem um monte de lápis que nunca foi usado e um lápis todo detonado. Amo Então, essa assim, imagem. é fácil você criticar quem tá ferrado quando você nunca tentou nada. Fez nada. Você tá num estado não, mas olha como eu sou, olha como eu estou. Cara, eu fiz uma live uma vez, uma dessas no meio da pandemia, e essa foi uma que foi legal. Poucas lives deu muito certo, né? Essa deu muito legal. Eu era, sei lá, acho que 6 horas da manhã, eu tava indo a pé pro escritório, pandemia, tá tudo parado, aquela coisa. Máscara no bolso, vai que alguém te para, aquele apocalipse que a gente viveu. E aí, eu abri uma live e falei, gente, tô indo a pé aqui pro escritório. Morava lá no prédio no Flamboyant, perto do outro escritório. E aí, abri uma live, gente, tô indo pro escritório aqui a pé, vou bater um papo de 15 minutos até chegar lá. Eu ouvi de um cara uma vez que nem todas as minhas ideias dão certo. E foi um fato real, né? Eu ouvi um cara que me indicou, mas nem tudo que você fala dá certo. E, cara, ele tem razão.
Ele tem razão. A verdade é que eu mais erro do que eu acerto. Sim. Só que quanto mais eu me exponho ao risco, mais chance eu tenho, não é nem garantia, mas mais chance eu tenho de acertar, né? O pênalti que você nunca vai acertar não é o que você bateu com mais ou com menos força, é o que você não bateu. Esse já errou. Fim, nem tentou. Então, cara, a gente que se expõe há muito tempo, temos a nossa história com negócios diferentes, com coisas diferentes, a gente se expôs muito, errou muito, tomou muita coisa na cabeça. Cara, por que hoje tem funcionado e tá dando certo? Você acerta tanto. Porque a gente se expõe e foda-se, velho. Não vai dar? Não sei. Vamos ver. Cara, eu vi algum desses grandes fundadores, assim, dos Spotify ou Facebooks da vida, eu não lembro exatamente quem, que ele fala, cara, você não precisa acertar todas. Às vezes você só precisa acertar uma. Deixa eu acertar um produto. Às vezes você acertou uma. Por exemplo, você acertou um vídeo e viralizou. Pega a menina lá do avião, lembra? Essa menina estourou, explodiu. Foi fazer propaganda pra um monte de gente. Ganhou 2 milhões de seguidores do dia pra noite, foi fazer propaganda, se tornou personalidade. Não sei como é que tá agora, se ela conseguiu se sustentar. Porque, lembra, valor percebido, mas se você não entrega, não sustenta. Acho que não sustentou, mas teve a chance dela. Mas teve a chance dela, exatamente. Né? Pelo menos teve um grande alcance no momento. Se tivesse bagagem pra sustentar, espero que ela tenha tido, ótimo. E é muito isso, cara. Acho que... Se expor. Se expor. Você tem que dar a cara a tapa. Às vezes acerta uma, cara. Às vezes só precisa disso. Cara, quando a gente fala de comunicação... Aliás, antes da comunicação... hoje, Yuri Uchida, como diz Milton Neves, o gênio... Sabe que isso é uma piada que a minha mulher faz. Às vezes ela em casa, ela me chama assim... Ô, Yuri Uchida, ô palestrante. Foi muito bom, foi muito espontâneo, cara. É muito engraçado, é muito bom. Espontâneo. Cara, eu lembro de uma das reuniões que a gente fez com ele... Lá em São Paulo, uma daquelas que a gente fez. Lembro. E eu lembro que eu levei um monte de anotação, cara. Falei, cara, eu preciso... É o Milton Neves, pô. A gente vai fazer o canal do Milton Neves no YouTube e tal. Vou levar uma explicação, papel, falando. Ele falou assim, eu não quero saber de nada disso, não. Vocês vão fazer? Vão. Então pode fazer. Falei, cara, eu preparei um monte de coisa pra provar que eu ia fazer. A confiança, e não foi em mim, não. E foi em você. Ele confiou. Cara, o Yuri trouxe um cara aqui, esse cara tá falando. Não precisa falar mais nada, não. Vocês vão fazer? Vão. Ele viu muita seriedade, cara. Ele confiou muito, né, cara? É muito louco. Até ali, o Milton Neves não tinha um canal do YouTube. Nós que criamos e lançamos o canal dele. Olha a responsa. E ele vai e fala assim, cara, não precisa mais. Vocês querem fazer? Querem. Vocês vão? Vão. Então pode. Pode? Pode. Caraca, a gente vai lançar o canal. Usar o nome do cara, conta comigo. Ele gravou vídeo pra caramba que a gente pediu. O domínio dele ficou no meu nome por anos. miltonneves.com.br tava no meu nome. É verdade. Da minha confiança. Né? É isso. Maravilhoso isso. Que entra naquilo que você falou, né? Muitas vezes, cara, você não precisa de muita firula. O cara tem que confiar em você. Confiar, tem que acreditar. E o que ele precisa pra confiar? E eu acho que isso só pegando esse gancho. Vai lá. Isso é uma pergunta que a grande maioria dos vendedores e empresários não faz. E eu faço isso no começo de uma negociação. Pô, Yuri, imagino que assim chegou para mim, Yuri, eu quero contratar uma palestra sua, como é que funciona? Assim, vamos lá, o que você está levando em consideração para contratar a tua palestra para o seu evento? O cara vai falar, é preço, é a qualidade da entrega, eu preciso que esses caras saiam com tal sensação, tal emoção. Legal, então eu sei como eu vou direcionar a minha conversa com você. O cara que está levando em consideração apenas preço, possivelmente para ele, o mais barato ganha. E esse cara já falou, cara, se é só preço, tem cara mais barato que eu. Não vai entregar o que eu te entrego. Olha o feedback que eu tenho. Aí eu pego 80 contratantes de construtoras, empresas de tudo que é tamanho, tipo, cultura, e falo, isso aqui é o que os caras falam. Um cara mais barato que eu não te entrega isso. O que você vai priorizar? Não, realmente, eu quero esse resultado. Então, esse resultado custa, irmão. Tem esse preço, paga e pronto. É isso. Tá afim? Porque o cara tem caixa. E muitas vezes assim, é o que a gente falou. R$300 do músico, que não me gera porcaria nenhuma, é caro. Pagar 5 mil pro músico, que me gera 80 pau de receita na noite, saiu de graça. Você não quer perder esse cara nunca. É isso. Então, só que a grande maioria dos caras não pergunta isso, né? O que você tá levando em consideração? O que é importante para você? Confiar em mim e a gente seguir. Boa. Isso é muito massa. Direciona a conversa, cara. E cria um elo de transparência, de honestidade desde o começo. Muito legal. E olha que massa isso, né? Vamos pegar daquela escolinha que a gente fez no passado, pra gente não falar o nome aqui, pra ninguém taxar a gente de nada, mas aquela escolinha que falava assim, alinhe as expectativas. Faça mais perguntas do que afirmações. O que você faz quando o cara te pergunta o preço ou como que é a sua palestra, você devolve? Deixa eu entender, o que você está considerando? É isso. Deixa eu entender. Até porque, cara, o teu cliente fala assim, Cassinho, eu quero mais clientes. O que é mais clientes para esse cara? Exatamente. O que é mais clientes para esse cara? É a gente entrando na loja, é a gente comprando qual produto. Sim. Yuri, eu quero uma palestra. Às vezes o cliente acha que palestra é um treinamento para a equipe dele, é um workshop de 3, 4 horas. E na minha cabeça tá, palestra é 1 hora falando numa convenção para 1000 pessoas do cara. E às vezes não é isso. Então, alinha a expectativa. Boa. Da escolinha. Boa, da escolinha. Porque essa escola é boa pra caralho. Ela é boa pra caralho, mas foi mal utilizada por
por muito nem o idiota que tá vendendo um mapinha, ponto A, ponto B, tomar no cu, velho. Você fala uma linguagem que é sua. O cliente que não fez a escolinha não sabe muitas vezes o que é o mapinha da estradinha do ponto A. Rodinha daqui, rodinha dali. Não sabe, velho. A ferramenta é foda. A ferramenta é maravilhosa. Boa. Bem aplicada, como tudo, meu Como velho. tudo. A internet, ela pode fazer tráfico de drogas de seres humanos ou levar conhecimento que transforma a humanidade. A escolinha, o coaching, cara, Ferramenta. é das coisas mais valorizadas em mercados sérios, tipo Japão, Estados Unidos e mercados na Europa, por gente muito boa e que não abre mão de ter um. Exato. Só que se subutilizada ou mal utilizada por gente doida, vira merda. Vira. Como tudo. Tudo. Vamos falar de comunicação? Matheus, tá tudo bem com a nossa gravação? Lembrei agora que estamos no nosso episódio de estreia do nosso novo estúdio, do nosso podcast Mais Clientes. Belíssimo, Bonito, não é? Olha só. Nossa, cara, conheci quando essa barba parecia um guru mendigo. Você comprou né? na planta, Eu pô. comprei na planta, irmão. Hoje o cara usa um terno que, puta, é maior do que a renda do ano dele, uns anos atrás. Quase isso, quase isso. Pô, muito quase bom, isso. muito Que massa. Vamos falar de comunicação, cara? E aí, cara, tem a comunicação verbal, tem a comunicação não isso é bom, verbal, a gente e eu comentou. sei que você gosta de falar muito disso, pô, a gente tá falando de venda, o quanto que isso influencia, o quanto que você acredita, qual a sua visão sobre a importância da comunicação, dos tipos de comunicação para quem quer vender, para quem precisa vender. Pensa assim, Cassim, vou abrir uma palestra e eu chego assim. Olá, pessoal, muito boa noite. Sou Yuri Tida, estou muito feliz de estar aqui. A pessoa fala, vou no banheiro, já volto, tá? Você vai descer quanto que ele falou depois. Já era, E acabou. essa noite será transformadora. Acabou. Uhul, vamos vender muito. O que eu falei, as minhas palavras estão corretas, Aham. mas a minha energia, a minha linguagem verbal, entonação, inflexão de voz foi uma porcaria. E aí quando a gente vai para dados, o impacto emocional que a gente gera nas pessoas, só 7% são as nossas palavras. Você pode falar o que você quiser, não é o que você fala, é o como você fala. Se essa mesma entrega fosse, boa noite pessoal, muito bom estar aqui, Cassim, obrigado pelo convite, hoje a gente vai falar de vendas, espero que essa noite seja transformadora e eu te entregue um conteúdo de valor. Já mudou. Você de chapa, cara. Já mudei. Foi muito mais simpático, muito mais carismático, teve Aham. muito mais energia, talvez valha a pena eu ouvir esse cara. Uhum. E eu falei a mesma coisa de formas diferentes. Então quando a gente vai para comunicação, né? E existem inúmeros estudos, alguns dizem mais, alguns dizem menos, mas o que é mais conhecido e divulgado, difundido, que 55% da nossa comunicação, do impacto dela, linguagem corporal. É a tua postura física. Mais da metade. Mais da metade, velho. Então, quando o cara fala assim, e foda-se se achar gordofóbico, obesidade é doença, então desculpa quem não gostar. Mas o cara fala assim, estar no shape não importa. Importa, meu velho, porque o teu corpo comunica alguma coisa. A tua postura física comunica alguma coisa. O tamanho da tua barriga comunica algum grau de disciplina ou de desleixo, algum grau de automerecimento ou não. Se tu não cuida da tua saúde, tu vai cuidar da minha empresa? Boa. Vai me fazer vender mais? Inconscientemente, não é a opinião do Yuri, inconscientemente é uma leitura que as pessoas acabam muitas vezes fazendo de você. Porque mais da metade da sua comunicação, postura física. Então, quando o cara chega arqueado, aqui, olha a diferença de comunicação. Olha como Total. você me enxerga. Que é mudar alguns centímetros pro cara que simplesmente está ereto. Não é que você tem que ter o shape do Schwarzenegger, é só postura física. 38%. Deixa eu falar um trechinho disso. Vamos que eu lá, li. vamos lá. Você lembra, olha que chique a lembrança, galera. Em Londres, no evento do Tony Robbins, que estávamos lá em 2019. Lembra. E ele tem vídeo dele falando isso até hoje. Ele fala assim, né? Olha a diferença de mudança de postura. Mudança pequena, ele tá assim. Oh, fuck. Fuck you. Não sei o que ele fala. É tipo assim, puta, que foda. Foda-se. Uma pequena mudança de postura muda o que você tá comunicando pro mundo inteiro, Perfeito, cara. cara. Uma pequena mudança. Você lembra disso? Nossa, daquele dia? lembro. Excel Center em Londres. Center em Muito Londres, legal, lembro. exato. Que lembrança boa, hein, cara? Pô, legal demais. Pra quem veio do Pimentas e lá de Camaçari, né? Se juntar o bairro dos Pimentas com Cambará, Cambará. Exatamente. Não dá meia dúzia de não presidiários. Com todo o amor que eu tenho pelo bairro dos Pimentas. Mas é isso. E outra coisa que afeta, cara. A nossa postura física afeta, inclusive, o nosso estado emocional. Você pode ver que se você ficar cabisbaixo, falando triste, arqueado, é natural que o teu corpo comece a entrar nessa química mais negativa, mais depressiva, mais melancólica. Tanto que quanto a nossa postura física afeta o nosso estado emocional e todo o resto da comunicação. Vamos lá, vou dar um exemplo prático para a galera não ficar aqui na teoria. Se você assistir a Paralimpíada, quando um cego de nascença, então por definição, ele é cego de nascença, ele nunca viu, ele nunca enxergou. Quando esse cara passa a linha de chegada numa corrida, ou quando ele faz um gol no futebol para cegos, como que ele comemora? caraca, levanta o braço.
Ele faz essa postura de vitória, de conquista, de expansão do corpo. Peito estufado e o cara comemora. Ele nunca viu ninguém fazer isso. Mas por quê? Corpo, mente e emoção estão em sinergia. Eles se retroalimentam. Então, postura física mais depressiva vai te colocar nesse estado mais depressivo. E aí é um ciclo que se retroalimenta. Quando você tem uma postura física mais firme, mais forte, mais potente, isso também te traz para um estado de energia, voz, comunicação muito mais potente. Aquele Yuri do videozinho que minha mulher me zoou. Fala, galera! Eu tava falando como? Arqueado, inseguro, pra dentro. Hoje, o Yuri que faz mais atividade física, também gosta muito mais de si, tem uma outra postura. E a minha voz, hoje, ela é muito mais potente, mais grave até. Não é só suco. Não é só suco, em minha defesa. Não é só. Não é apenas suco. É também modulação de voz, confiança. Sim, mas a postura, a maneira de falar, a entonação, tudo isso muda. E aí, vamos lá. Então, 55% falamos. É simplesmente linguagem não verbal corporal, física. 38% inflexão de voz, energia. Você já deve ter tentado cumprimentar as pessoas na rua, ou, por exemplo, imagina essa situação. Você passa por alguém no elevador, ou na rua, na calçada, e fala, bom dia. As pessoas às vezes te ignoram. Nem te responde. Você falou pra dentro. Inflexão de voz zero. Agora, se você fala com um sorriso no rosto, no sorriso, mesmo que a pessoa não esteja te olhando, opa, bom dia! A chance da pessoa te responder ela é muito maior. É muito mais simpático, muito mais enérgico. Você gera quase que uma obrigação na pessoa de interagir com você. Impossível de ignorar. É impossível de ignorar. Inflexão. Tem um vídeo que eu vou até soltar por esses dias em alguma palestra no meu Instagram. Ou pra galera que pedir aqui nos comentários, eu mando. Boa. É um experimento feito numa estação de metrô também, ou num museu, numa área pública, muito legal. O cara desenha um quadrado gigantesco numa estação de metrô com tipo fita crepe. E aí, um monte de gente passando, um fluxo de área pública, metrô, calçada. E ele fala assim, sai do meu quadrado, por favor, sai do meu quadrado, não pise no meu quadrado. E, cara, ele é completamente ignorado. As pessoas esbarram nele e pisam no quadrado dele. Beleza. Teste 2. O mesmo cara... O mesmo quadrado, a mesma roupa, ele só muda em inflexão de voz. As pessoas vindo, e ele não é agressivo, ele não ameaça fisicamente ninguém, mas ele só fala alto e firme. Não pisa no meu quadrado, sai do meu quadrado. Não pisa no meu quadrado, sai do meu quadrado. Cara, as pessoas desviam. Tem gente que pisa por acidente assim, ouve, e o cara pula pra fora. Por quê? Comunicação mais firme, outra inflexão de voz. Então, muitas vezes o cara quer vender, ele decora script, só que ele decora as palavras. E palavras são quanto? 7%. E aí ele não tem confiança, tem uma comunicação falha, uma linguagem corporal flácida. Aquele script maravilhoso. Acabou. Não vai funcionar. Não vai vender. Não vai vender. Que bela aula, professor Yuri. Muito obrigado. Que bela aula. Muito bom. Não sei se dá um corte, porque eu falei 10 minutos aqui. Cara, né? dá um corte gigantesco. Mas fica mais um insight para você que está nos acompanhando aqui, que o como é muito, muito, muito importante. Você não pode ignorar o como. Não é o que você vai falar, o que você vai escrever, não é o que você está vendendo, é o como, porque o como te torna único. E quando a pessoa percebe isso, você, de novo, valor percebido, não só agregado, quando a pessoa percebe, a pergunta que ela faz na sequência é: o que será que ele vende? O que será que eu posso comprar dele? Como será que eu compro? Quanto será que... É um interesse de comprar genuíno, com base em tudo que ela percebeu. Exato. Pô, é isso. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é, antes de comprar de você, as pessoas compram você. Fato. Na neurociência também tem uma parada chamada efeito halo. Efeito halo, efeito auréola. Halo é aquela auréola que quando você vê, por exemplo, imagens de Jesus Cristo, tem aquela auréola amarela, dourada, né, ao redor dele. O que é aquilo? É uma coisa meio sagrada, meio santa, né, meio suprema, meio divina, né, que remete a isso. E a gente tem essa mesma impressão das pessoas, falando ainda de percepção e comunicação. Quando você é uma pessoa que fala bem, que é bonita, que tem um sorriso alinhado, o seu cérebro processa isso como essa pessoa ela é confiável, essa pessoa ela é bem-sucedida, outras pessoas confiaram nela, então eu posso confiar também, mesmo sem nenhum indício objetivo disso. Por isso que gente feia vende menos. É fato. E é fato, cara, é estatístico. Desculpa, não é a minha opinião, é fato. Gente feia vende menos, porque geralmente a leitura que você tem é: esse cara não tem sucesso, que se tivesse ele tinha arrumado a lataria. Tinha arrumado o sorriso, Boa. Se vestiria melhor, falaria melhor. Então, nós tendemos a acreditar mais em pessoas que parecem e se comunicam melhor. Fato. Isso é uma leitura inconsciente. Yuri, mas eu não nasci privilegiado pela genética e pela natureza divina. Eu não sou um deus do Olimpo. O que eu faço? Cara, a maquiagem do feio é carisma, né?
A maquiagem do feio Pô, é carisma. seja pelo menos legal. É isso, cara, porque o problema é você é feio e incompetente e mal educado ou Pô, desagradável. acabou, sobrou Cara, nada. Meu irmão, é assim, é receita pra você morrer pobre sem vender nada, desempregado. Então, assim, por muito tempo, a minha lata não ajudou muito. Eu não andava com as roupas que eu ando hoje, mas eu sempre tentei ser legal pra cacete. E isso foi me ajudando a vender mais, até o poder Poder arrumar a lataria. arrumar a lataria, poder velho. melhorar Né? tudo. Aí agora imagina o Exatamente. seguinte, eu já era legal porque eu tive que ser. E agora eu tô me cuidando? Bicho, ninguém para, Virou pô. uma máquina, irmão. Ninguém para. Quando você pega uma pessoa que ela é bonita, é mais velha, ou ela é legal, mais velha, possivelmente ela foi feia pra cacete quando era nova. Porque ela foi forçada a ser legal. Precisou, Ela tem que ser. Meu irmão, isso é darwinismo social. Pra sobreviver, você teve que se adaptar. Você teve que ser legal. Boa. E aí depois, beleza, você ficou bonito, você ficou rico, Aham. ok. Mas você já aprendeu a ser legal. Agora, muitas vezes é uma pessoa que ela é feia e chata pra cacete quando é adulta. Ela possivelmente foi uma criança bonita. Faz essa conta, irmão. Para ver. Isso é interessante. Isso é interessante. E pode ser até. Ela foi muito bonita na infância, depois ela é chata, ela até deu uma relaxada. E, caramba, essa menina é bonita na quinta série, o que aconteceu com ela? É. Não precisou de nada, É, então, tinha assim, tudo, tava tudo ok, foi tratando todo mundo mal, a conta chegou. A conta tá chegou, lá toda meu esculhambada velho. agora. Agora ela tá esculhambada e ela é chata. Boa, boa. E querendo ficar com você que era feio e agora tá legal. Agora e tá legal. rico. Ó, Yuri, quem vê hoje sucesso e palestras e tudo acontecendo, e o mundo, e as viagens, e Milton Neves, e Caíto e tudo mais, imagina que sempre foi assim, berço de ouro, teve tudo. Herdeiro, né? Herdeiro. Claro. Conta um pouquinho, eu conheço, mas eu faço questão que você conte um pouco da sua história para as pessoas aqui, cara. Legal. Quem era o Yuri criança, o Yuri com 4 anos, 8 anos, adolescência, infância? Como foi? De onde vem o Yuri? Cara, eu digo até o Yuri de até os 20 e poucos anos de idade, né? Hoje eu tô com os meus 42 de idade de braço, mas Essa piada. Aí, Matheus, ele repetiu a piada. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mas eu. Velho, Vai pô. lá. O dia que eu soltei, falei, cara, eu gostei muito. O legal é que eu sou tão idiota que eu acho minhas piadas legais. Eu vou E, repetir. cara, seguindo a sua lógica, eu vou ter que correr muito atrás, que eu tô com 44 anos, pô. Então. Pra chegar nesse braço aí, eu vou ter que penar um pouco. Não, meu irmão, não. Toma muito Nescau, hein? Que suco, é muito Nescau, é muito Ovaltine. Vai lá. Mas vamos lá. Claro que, cara, quando as pessoas veem hoje o material mais pronto, mais lapidado, é fácil imaginar isso. Mas a galera que tá assistindo a gente aqui tá conectada na internet. Então faça aí uma pesquisa no Google, Bairro dos Pimentas. É um bairro na periferia de Guarulhos, onde eu nasci, cresci e vivi até os meus 24 anos de idade. Então, a minha rua era um bairro, porra, pobre, violento, hostil, como é da maioria dos brasileiros. Porra, o Brasil é um país, infelizmente, ainda muito pobre e desequilibrado socioeconomicamente falando. Mas naquele lugar, meu pai, nordestino, retirante, veio, cara, para São Paulo catar papelão. E aí depois ele arrumou um trabalhinho ali como vendedor, em lojinha de roupa, foi crescendo, vendendo autopeça e pôde nos proporcionar uma vida mais confortável, educação e o mínimo, né? Nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas a gente tinha zero luxo quando era criança. E minha mãe, funcionária pública, não juíza federal, não desembargadora, técnica de pesquisa do IBGE. Também, filha de imigrantes japoneses, ficou órfã do pai com 15 anos, uma mãe alucinada, doida, também sofreu muita violência, hostilidade, teve que fugir de casa para casar com meu pai. Japonês racista, louco pra caralho, minha avó. Então minha mãe, para casar com um PPP, preto, pobre, peão, teve que fugir de casa. Então eu nasci desse lugar de pessoas desprivilegiadas, gente muito simples, mas de muito bom caráter e que se importavam com educação. Então, mesmo sem grana, meu pai sempre quis que a gente estudasse muito. Eu aprendi a ler com 4 anos. Sempre fui muito estimulado a ler, estudar. Aprendi inglês com 13 anos de idade. Comecei a dar aula com 16. E foi o estudar, o me educar e começar a ler gente, porque meu pai era muito vendedor, que foi o que foi me tirando do buraco. Me permitiu começar a dar aula de inglês com 16. Abri minha primeira escola com 20. E aí eu me apaixonei por empreender, por vender. E aí as coisas foram crescendo. Hoje, quando as pessoas veem o Yuri que vendeu escolas e viaja o Brasil, o mundo todo, 35 países, fala, nasceu herdeiro. Não, meu velho, eu nasci com muito desejo de não viver aquela vida de merda. E nem proporcionar essa vida para meus filhos. Foi só isso. Que animal, cara. Por isso que eu sempre falo, né? Você sabe que eu tenho essa tatuagem no braço, de que o impossível é apenas temporário. Isso é bom. Porque muito do que eu vivo hoje, a minha própria família e a galera de infância falava, cara, cala a boca, cala a boca.
isso não é pra gente, isso não é pra gente igual a gente, isso não é pra pobre, você sonha muito alto, quanto mais alto o sonho, maior é o tombo. Essa história que você também ouviu pra cacete, né? E graças a Deus eu não ouvi tanto essas pessoas e ouvi a minha avó, que era uma mulher assim, muito simples, uma nordestina. Minha avó é da 20 da nossa época. Minha avó era uma mulher à frente do tempo dela, velho. E minha avó falava coisas pra mim, ela profetizava coisas sobre minha vida que eu não sabia de onde aquela véia tirava isso, mas eu achava muito legal ouvir. Eu sou apaixonado pela minha avó mesmo, ela já morreu, mas a minha avó é meu oráculo até hoje. Vez ou outra eu sonho com ela me dando orientações. É muito insano. Que massa isso. E minha avó falava coisas muito legais sobre isso, né? Sobre eu ter essa crença de que eu faria coisas grandiosas na vida. E, cara, hoje, graças a Deus, minha mensagem tá chegando em alguns milhares de pessoas. Então, obrigado, vó, né, por ter colocado essa crença tão poderosa dentro de mim, cara. Que massa. Cara, eu gosto de uma frase que norteia minha vida, que é: eu não vim, tô muito distante de ter vindo de uma família rica. Mas uma família rica está vindo de mim. Está vindo de você. Eu estou quebrando a maldição da família. Isso, Se eu for analisar a família para trás, cara, a minha própria família, a casa em que eu nasci, totalmente desestruturada, totalmente disfuncional. Passei por necessidades para não passar fome. Com 4 anos, a minha mãe, entre aspas, deu, né? Eu tinha 4 anos e o meu irmão do meio tinha 3. Fui morar 1 ano com os meus avós para não passar fome. E o menor ficou porque ela estava amamentando, então dava para comer. Entendi. E na casa que a gente morava em Vinhedo, quando mudamos de Cambará para cá, a casa estava com a luz cortada porque não pagou, estava com a água cortada porque não pagou, era um chameio de terra e pegou fogo à noite na casa, porque no berço que dormia o meu irmão mais novo, tinha uma vela, porque não tinha luz. A vela caiu no berço, derreteu o véu, pegou fogo na casa, aí queimou tudo, que era pouco, e aí não sobrou nada, e aí, ó, minha mãe ligou para os pais, sei lá como que ligou na época, em 1984, deu um jeito de conversar, vem buscar as crianças mais velhas, que senão eles vão passar fome. Minha vida coberta, eu estreio assim, né? A gente estreia assim. E depois várias outras coisas que não vêm ao caso. Mas assim, muita dificuldade, pouco estudo, escola sempre pública, eu odiava estudar, eu fui trabalhar com 12 anos, cara. Minha mãe achou que eu ia virar bandido no bairro que a gente morava, porque eu jogava Street Fighter e Mortal Kombat. E aí era perigoso demais, ela me pôs para trabalhar. Ainda bem. Porque ela pôs e deu certo. Ainda bem. Ela pôs e deu certo. Depois ainda quis ir pra música. Falou, vai virar louco, drogado. Vai virar louco, drogado, tocar rock e tudo, cara. E eu fui estudar música, eu fui trabalhar com internet, enfim. A jornada foi seguindo. Mas muito distante de uma família, nem classe média. Sim. Uma família de muita dificuldade. E aí, a minha decisão, e aí vem o nosso amigo em comum, Conrado Adolfo, sucesso é uma decisão. Sim. Lembra? A gente ouviu isso pela primeira vez dele, em 2017? Sim. Sucesso é uma decisão, uma família rica não veio. Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim, está vindo. E, cara, todos os dias é uma luta, todos os dias é uma guerra que eu enfrento ao sair de casa e lembrar. Quando eu venço, muitos outros vencem comigo, cara. E eu não posso cair, eu não vou. É isso. Cara, você sabe que assim, às vezes as pessoas devem te perguntar isso também, né? Que assim, cara, o que te motiva nos dias que você tá cansado, nos dias que você tá frustrado? E eu quero saber isso de você. Mas eu quero contar a história do Popó, boxeador. Que uma vez eu ouvi isso dele e falei, cara, é isso, é muito genial, cara. O Popó ele foi pedreiro antes de ser lutador de boxe. E, pô, ele ganhou muito dinheiro, foi campeão várias vezes, é um cara hoje famoso, pô, fez milhões. E aí uma vez perguntaram, cara, Popó, o que te motiva a lutar, a treinar, não sei o quê? Porque nem sempre rola motivação. Eu falei, cara, eu fui pobre, eu fui pedreiro, eu sei o que é voltar para aquele lugar. Então hoje, para eu treinar, dar porrada e aguentar porrada para eu viver o que eu vivo, eu faço isso feliz pra não ter que voltar pra merda de onde eu vim. Isso é a melhor motivação que tem. Igual o cara que assim, eu quero emagrecer e não consigo. Qual que é a melhor motivação? É chifre. A melhor motivação pra você ser rico é você ter sido pobre. Você quer voltar pra aquela merda? Não, então trabalha, irmão. Baixa a cabeça e trabalha. Pra mim é muito simples essa conta. Eu tava na palestra do Chiné Chique. Eu quero saber depois o que te dá gás aí também. Mas, cara, tem muita relação com isso. Relação com isso. Eu tava na palestra do Chiné Chique e ele tava contando a história dele e tal, como é que ele viveu a vida e tal. Chiné Chique foi músico. Tocou ele fecha a palestra tocando. Fecha a palestra tocando. E, cara, ele foi músico profissional, tocou em baile lá na época dos Portos de Santos, no Porto de Santos, etc e tal. E aí, ele contando a história, ele tava falando assim, cara, eu já passei dificuldade, eu já isso, eu já aquilo, e, bicho, eu não tenho a menor saudade daquilo. E aí, essa frase, eu não tenho a menor saudade, isso grudou em mim, cara. Pegou que nem o piche do Venom, assim, saca? Grudou em mim. E eu fico lembrando, cara, eu mal me lembro das coisas da minha infância, porque meu cérebro ainda bem deu um jeito de esconder em algum lugar pra eu não lembrar, né? O tanto de desgraça que pode ter acontecido que eu nem me lembro, ainda bem, e não quero vasculhar nessa parada ainda não quero nem saber. Só sei do seguinte, eu não quero dar um passo pra trás, cara. Porque, bicho, a gente acendeu
no digital, naquele negócio que tivemos juntos, ali em 2018, 2019. Isso. Foi ali. Cara, foi ontem. Foi ontem, cara. Foi ontem. A maior parte da vida não foi assim. Não foi assim. A maior parte eu tô com 44 anos, tem 5 que deu certo. isso, Tem só 5. Eu não tenho a menor saudade de voltar para aquilo, cara. Eu não quero dar um passo para trás porque tá perto. Eu ainda sinto o cheiro daquela isso, parada, meu velho. entendeu? Não é para lá que eu tô. Eu te contei que a primeira vez, acho que eu já te contei isso, que a primeira vez que eu fui no mercado sem fazer conta, sem olhar preço, eu chorei no caixa, copiosamente. A mulher não entendeu nada, cara. Mas sabe assim, eu fui no mercado e não é que eu comprei vinhos importados, sabe? Assim, de comprar o chocolate que eu queria, um salgadinho, comprar um vinho. Assim, pô, vou comprar as coisas que eu tô com vontade hoje, cara. E passar a compra do mercado, sei lá, de 500 pau. E eu falei, cara, eu não olhei o preço das coisas. E nem ficou com medo do cartão não passar. Do cartão não passar. Cara, eu chorei loucamente. E a mulher do caixa não entendeu nada. E tudo bem, se ela lembrar disso em algum momento, me manda um beijo aí. Mas talvez quem nunca passou por isso não consiga entender o que é a gana quase que obsessiva que a gente tem pelo tesão que a gente tem pelo nosso trabalho. Então, eu tô o tempo todo buscando aprimoramento meu e gerar resultado para meus clientes, porque, cara, é isso que faz essa roda girar. E eu me apaixonei por essa parada, né? É se apaixonar pelo jogo infinito. Eu acho que muita gente não prospera. Puta definição foda isso. Porque é isso, o cara fala, eu quero faturar 1 milhão, 10 milhões, ou eu quero ter X mil seguidores. Você tem um fim pro jogo. E, cara, pra mim, isso é um jogo infinito. Se hoje eu tivesse um patrimônio X incalculável, eu não pararia de trabalhar. Porque eu me apaixonei pelo jogo. E eu quero jogar essa porra pra sempre. Eu vou viver 120 anos. E mesmo lá, velho e multimilionário, pode ser com que 52 de braço? Com 52 de braço? Pode ser que eu diminua o ritmo ou escolha fazer algumas outras coisas. Mas, cara... Parar não. Sem chance. Eu estudo o cérebro o tempo todo, cara. Se o cérebro parar de produzir, de resolver problema, desliga, de criar soluções, desliga. É assim que começa o Alzheimer. Então, cara, eu quero viver bem e muito ativo. Pô, hoje eu não tenho pra que estudar idiomas que assim. E eu vou ter que estudar francês. Por quê? Pelo exercício da mente, cara. Que massa isso. Então, assim, muitas vezes o cara não vende, voltando aqui pro nosso assunto central e pra galera que tá assistindo a gente, muitas vezes o cara não vende por preguiça mental. Porque se eu bater uma metinha de X mil, tá bom. Se eu chegar no patrimônio X, tá bom. Será que tá bom, velho? É o que você falou de Sócrates, Platão, né? Cara, que desperdício de toda a potência que você tem do seu corpo e da sua mente não levar ao máximo essa parada. Cara, eu sou obstinado, obcecado, alucinado pelo jogo. É o que você falou. Eu me vejo diminuindo o ritmo? Em algum momento, sim, talvez. Até e tudo saudável. Bem, ok, tirando um pouco o pé, mas não significa desligar do jogo, parar. Eu vou não me parar vejo e ficar viajando, pescando. Não, irmão. Não me vejo, cara. Eu gosto do jogo, eu gosto da conquista, eu gosto de fazer, eu gosto de gente, de negócios. É isso. Esse estúdio, ele é um negócio com um amigo em comum, cara. Isso. Um cara que você me apresentou 5, 8 anos atrás, e aí depois desse tanto tempo surgiu esse negócio, somos sócios desse estúdio hoje. Legal. Cara, eu tenho uma empresa, eu fiz 60 mil vendas, eu tenho clientes em 70 países, meu negócio roda, funciona, maravilhoso. Assim, roda, funciona. Isso aqui não é uma necessidade, é uma opção. Poderia não estar aqui? Poderia, precisaria? Pô, a essa não hora, precisaria. sei lá, da noite aqui, se você quiser falar o Vou dia falar, cara, tá aqui, ó, são 21h58 da noite, a gente tá aqui, e eu tenho certeza que seu dia começou bem cedo. Eu tenho um story de hoje, de 7h15, que nem é tão cedo, mas eu fui dormir às 2. Então, exato. Hoje meu dia começou muito cedo, porque eu tava em São Paulo, vim pra Campinas, e eu tenho palestra amanhã cedo. Ai, pô, precisava, tal. Cara, eu acho que assim, pra vida que eu quero viver, é o preço que eu pago. E não me é um preço desagradável. Isso Eu gosto daqui, eu escolho estar aqui, eu escolho palestrar amanhã, eu escolho ver com o pé no acelerador, cara. E tem feito bem pra mim e pra minha família. Então... Agora, olha que massa, a gente não começou esse bate-papo com um clichê, e não que a gente vai terminar com um clichê, mas agora cabe. Olha o que cabe agora. Cara, a gente tá transformando real a vida de uma porrada de gente, bicho. Real. Quando a gente fala de vender, eu me lembro, vou dar sempre esse exemplo, de um dos meus primeiros alunos do primeiro ano, um corretor de imóveis, que hoje tem sua própria imobiliária, o Rodrigo Haddad. Ele fez o método, comprou o curso, que na época era R$47. Olha aí. Ele aprendeu a fazer tráfego, ele publicou sua primeira campanha e ele mandou para mim a foto do Pix que ele recebeu da comissão. E ele escreveu embaixo assim, cara, obrigado, aprendi com o seu curso, tal, blá, 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 blá. No final, a família agradece. Puta, você me contou essa história, eu lembro disso. Eu conto sempre essa parada. muito Caralho, legal. velho. É um cara casado com uma mulher e que tem o teu filho. Esse dinheiro entrou na conta. Eu conheço esse cara. Não é meu amigo, mas eu vi esse cara. Ele é família. Esse cara não pegou isso aí pra comprar droga na PQP. Esse cara não... O dinheiro é dele, faz o que quer. Mas esse cara comprou leite. Esse cara mudou o filho de escola. Esse cara trocou de carro. Esse cara mudou a compra do...
tudo muda pra ele, pra esposa, pro filho. Se ele compra de alguém, quem vendeu pra ele faz... Olha o que a gente movimenta. A cadeia, cara. Em uma pessoa que a gente transforma ensinando a vender, cara. Então, aqui entra... É um puta de um propósito, é uma puta de uma missão, cara. Ensinar a vender é foda. É isso, eu levo dessa forma. Pô, cara, eu vou ter que contar esse exemplo, que é um cara que assim, eu sou apaixonado. É um aluno meu que, puta, se tornou um amigo. E eu mandei mensagem pra ele hoje. Ele tá morando em Portugal, já tem uns 4, 5 anos. Marcos, querido, abraço pra você. E eu falei, pô, Marcão, estamos aqui negociando uma palestra aí em Portugal, já dando um spoiler aí pra galera, e perto da cidade onde ele mora. Cara, esse cara me conheceu comprando também um curso que era R$47 na época. Ele tinha dinheiro do aluguel dele, e se ele comprasse o curso, não ia inteirar a grana do aluguel. Mas ele falou, Yuri, eu tava tão ferrado de grana que eu tava colocando água no leite das minhas filhas pra render. O cara tava muito fodido, muito fodido. E a família não tem nada, então ele não tinha de onde tirar. Mas ele falou, eu gostei muito da ideia do teu curso, confiei em você, comprei o curso. E lembra aquele desafio para prosperidade, tá? O cara mudou toda a postura, a mentalidade, tá? Resumindo a história, hoje esse cara, ele criou uma loja virtual, 2 lojas virtuais, Mercado Livre, vendeu milhões, chegou até o galpão dele, caminhões, a ponto de mudar de país. Hoje ele tá morando em Portugal, já tem uns anos, tem uma casa linda, piscina, posta stories todo dia, com um puta matagal, uma reserva linda, uma piscina maravilhosa lá. Liguei pra ele hoje e falei, pô, Marcão, a gente deve ir pra Portugal, tal época. Ele falou, pô, Yuri, tenta vir uns dias antes, porque nesse dia é aniversário da minha mulher. Eu vou lá, vou levar ela pra gente passar a semana na Itália. Então, olha a vida do cara, como mudou. Mudou completamente. E aí, na sequência, ele me mandou um Pix, acho de 500 euros, alguma coisa assim. Falou assim, e só lembrando, eu continuo sabendo vender. Que sensacional. Bonitinho pra caramba. Pô, legal demais. O cara aprendeu uma habilidade que vai acompanhar ele pro resto da vida e que mudou a vida dele. É infinita. E aí hoje ele tem uma empresa de artigos esportivos em Portugal, que emprega lá mais uma cacetada de gente, gera emprego, gera impostos, gera renda. Tá multiplicando. É isso que vender faz. Multiplica a prosperidade, velho. Muito. Por isso que eu gosto de fazer isso. Olha que massa. E a importância da gente estar aqui, estar no flow, da confiança que a gente tem um no outro. Eu fiz um workshop no dia 4 de janeiro desse ano, chamado Quem Vende Enriquece. Parafraseando, quem Muito pensa bom. enriquece, do nosso queridíssimo Napoleão Hill. Espero que eles me perdoem pelo título aí. Não vem atrás de mim, não, gente. Deixa eu prosperar aqui, pelo amor de Deus, e ajudar os outros, tá? Quem vende enriquece. Tô escrevendo desde então. Fiz um workshop. Copia, cara, mas não faz igual, né? Fiz o workshop, galera pirou, 3 horas e meia de workshop. Eu alucinei com isso. Depois escrevi uma palestra sobre isso. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Então, tô escrevendo este livro muito bom. que vai sair, chamado Quem Vende Enriquece. E neste exato momento, me sinto tocado em te convidar para escrever um dos capítulos comigo. Porra, Convite que ao honra. vivo. Com absoluta certeza. Já tem o seu sim, né? Não tem como você falar, não, que você não sai vivo daqui. Exatamente. Cara, você vai Esse escrever é uma um honra. capítulo lá Obrigado. especial da sua escolha, Quem Vende Enriquece, porque eu acredito nisso, cara. O que me colocou no lugar que eu tô hoje é vender. É bicho. isso, E meu o que colocou a minha banda cover do Bon Jovi como a maior do mundo, reconhecida pelos caras, lotar teatro e tudo mais, foi vender show. E eu falo da tua banda pra todo mundo até hoje, porque realmente eu vi de perto e era muito bom. O Bon Jovi reconheceu a tua banda Cara, como, sabe, maior, melhor do mundo, sim, velho. temos E não é um que você título tá de nos Estados oficial. Unidos, né? Você é de um país que tá fora do circuito, fora do país do cara, não fala a língua do cara. Sim, e vocês foram reconhecidos sim, dessa terceiro forma. mundo. Porque sabe vender. Porque Cara, soube vender, soube posicionar. Vender, posicionar, lotar o bar. Eu entendi que o dono do bar quer vender cerveja e ingresso. Entendeu, E bicho? não ouvir você tocando E Bon não, Jovi. ele não tá preocupado com o Bon Jovi. Tem um contratante da banda que é de São Paulo. Cara, vou evitar. Não é problema que eu vou falar, mas vai que dá. Ele falava assim, bicho, eu acho o Bon Jovi chato pra caralho, mas vocês lotam a casa, traz mulher bonita, a galera bebe, não tem briga. É um povo legal, né? Um povo bom. Caralho, olha o que ele tá falando. Ele nem gosta, mas ele ia no camarim, levava uma garrafa de uísque toda vez e abraçava. A gente ficava até o final. 4 sócios no bar no dia de Bon Jovi, ele que ia. Olha aí que legal. Tem muita coisa envolvida, tem isso. muita coisa. E quando eu aprendi a vender, a valorizar a banda, a agregar valor e ver esse valor ser percebido, usar marketing digital para ser conhecido exponencialmente, cara, eu consegui ter o que eu escrevi num cartaz de 2005. Eu fundei essa banda em 2004. Eu escrevi num cartaz de 2005 assim. Eu tenho cartaz até hoje, papel velho lá. Era o antigo bar Delta Blues aqui em Campinas, na Andrade Neves. O cartaz estava, o melhor Bon Jovi cover do mundo. Bicho, mas o que riram de mim? Mas riram muito, riram mesmo. Lógico, imagina. E, velho, não era o melhor do mundo. Não era, mas aquilo pra mim era mira. Aquilo pra mim era norte. Aquilo era o seguinte, velho, essa parada vai ser. Vai ser. Eu sempre fui obstinado, obcecado, alucinado. Sei, eu lembro. Seja pra tocar guitarra na música, seja quando a gente trabalhou com coach, seja quando a gente fez formação de hipnose clínica. É verdade. E foi cuidar de uma galera com hipnose profundamente, seja vendendo digital, seja palestrando, seja... Cara, é isso, é visceral, velho. É isso. Acho que o que falta é isso. Falta paixão. Falta porquê pra galera, né? É isso.
Espetacular, hein, meu Não é querido? bom? É maravilhoso. Agora estou na torcida para que você volte para Campinas. É. Matheus? Estamos na torcida? Yuri de volta para Campinas. Vamos fazer aqui Com todo o amor que eu tenho a fazer São Paulo, mas vamos fazer esse movimento Eu aí. vou fazer galera. tráfego pago. Eu vou fazer para todo mundo que te segue lá, para quem frequenta teu Instagram lá. Vou pegar teu público e falar assim: campanha Yuri, volta para Campinas. Pô. Vamos nessa, vamos nessa. Cara, que prazer te receber aqui. Todo meu, foi um prazer Uma mesmo. baita cara. estreia. Muito Tamo bom, junto em muito muita bom. coisa. Estaremos ainda em muitos outros negócios, com certeza. Com absoluta certeza. Voltando para Campinas mais ainda. Né, Faremos papai? mais negócios e quero que você deixe as suas considerações finais. E aí agora eu criei um negócio, não agora, né? Eu criei para outro episódio. Eu gosto de fechar o seguinte: você está agora na Times Square Ok. e aí Aliás, tem uma belíssima foto tua lá, muito tem bom. belíssima foto. Você viu meu anúncio lá? Pô, anunciei no telão, pô. Eu comprei na 30 segundos. eu vi, muito bom. Essa é a parada, tem a ver com a minha história. Gente, Cambará, quando eu nasci em Cambará, tinha 5 mil habitantes na cidade. Hoje eu tenho 70 mil alunos. É loucura, Cara, né, é muito 14 louco Cambarás, isso. cara. É 14 Cambarás eu tenho de aluno hoje, de quando eu nasci na cidade. Cidade pequena, norte do Paraná. Eu de Cambará, pé vermelho, com tudo que eu passei, que você ouviu um pedacinho aqui hoje, do nada, a magia. Estava na Times Square assistindo um anúncio meu naquele telão, o maior telão do mundo. Cara, isso foi alucinante pra mim, foi muito massa. E eu passei no telão um vídeo que eu gravei na própria Times. Então eu tô andando com o Puta, guarda-chuva. que legal. Bicho, visceral. Aham. Vendendo milhões e tudo mais. Pô, peraí, peguei meu celular, me filma aqui, filmou. Peguei, tá fazendo, tô editando. Pra quê? Vou passar nesse telão. Agora, eu editei na hora, comprei o espaço no telão, meia hora você compra o espaço, Sim. fica agendado. Fiquei esperando. Aí a Adeline foi comigo, que é minha contadora. Adeline, me filma aqui. Ela me filmou e aí eu tô... Cara, foi esquizofrênico pra cacete. Eu me gravei lá, eu passei no telão lá na Times e aí ela me filmou me vendo no telão. Nossa, Foi tudo isso. velho. E por que tudo isso? Porque agora você está na Times Square e aí você pode passar um anúncio de 15 segundos, mas é um anúncio em formato de um vídeo seu para esta câmera com uma frase, um pensamento, algo que você acredita. Uau! Que o mundo inteiro vai assistir. É a nossa Times Square of the World. Vai lá. E até o inglês melhorou, né? Você viu que bonito? Maravilhoso. A língua quase deu nó no céu da boca. Muito bom. Cara, eu acho que assim, eu me prendo aos meus lemas, que é vender liberta. E se você quer buscar essa liberdade, mas ainda acha que isso é impossível, o impossível é apenas temporário. Nada é impossível. Aprenda a vender, se posicionar e bora junto. Boa, boa, boa. Acho que assim, de pronto, fica legal. Parecia até que tava ensaiado e decorado, pô. Mandou Parecia. pisaço. Mas aqui é isso. Isso é visceral, cara. Isso é o que eu realmente acredito. É o que eu falo todo dia. Que massa. É o que eu vivo todo dia. Dá pra ver. Bom demais. É isso. Amigo, obrigado Cara, por mais essa. Que honra. Tamo Obrigado. juntasso. Prazerzaço. Valeu demais. Tá convidado pra voltar quando quiser. Voltarei com absoluta bom? certeza para a cidade, para o podcast. E quem quiser conhecer mais, conectar, @Yuri Uchida em todas as redes aí. Boa. Aqui na descrição desse vídeo completo no YouTube vai ter os links do Yuri, site, o WhatsApp da equipe, o Instagram dele pra você acompanhar, todos os contatos. Vai lá, fala com o time, fala com o Yuri. Se mandar direct, você responde ainda? Dá Eu tempo? respondo ainda. Dá tempo. Então manda um direct lá, fala que você viu aqui no podcast e manda bala com o Yuri. Meu nome é Cassim, pô, eu não me apresentei no começo, falei meu nome. Ainda bem que você falou meu nome várias verdade, vezes, né, pô? verdade. Esse é o podcast Mais Clientes, eu sou o Cassim, um mentor de negócios. Eu falava mentor de negócios digitais, depois de inteligência artificial, depois de... Mentor de negócios. Se você tem um negócio e quer vender mais, quer ter mais clientes, eu vou te ajudar, independente da ferramenta que tiver na nossa frente. Eu vou te ajudar com essa parada aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê até a próxima. Valeu!